Todo mundo fala em virar unicórnio, mas e se a melhor estratégia for vender cedo e botar dinheiro no bolso? Hoje a gente recebe o César e a Lu da N2B. Eles fizeram uma health tech que nasceu como benefício corporativo, pivotou pro fitness e foi comprada pela Smart Fit. A gente falou de early exit, negociação, fundraise e o mais importante de tudo, tipo de coisa que a gente só aprende se for. Então, se você quer um MBA de M&A versão das ruas, esse episódio é pra você. Solta a vinheta. Off the grid, where we roam. Startup life, a world unknown. Tune in now, set the tone. Off the grid, never build alone. Senhoras e senhores, está começando mais um Off the Grid, o seu podcast favorito de tech startups com seus founders favoritos. Eu sou o Lucas Bittencourt. Eu sou o Edu Belotti e hoje a gente vai falar com os founders da N2B. César e Luísa, uma pergunta. Vocês criaram a N2B já pensando em vender ou começaram a organizar a casa depois que começaram as conversas? Pô, vamos lá, direto ao ponto, hein? Gostei. Boa, excelente pergunta. Sim, a gente quando constrói, né, traz a primeira concepção ali da N2B, a gente tinha já, né, essa questão que um dia a gente faria venda, né? E não só, né, essa conversa já era, né, algo aberto desde o D0, como a gente discutia bastante, né? Mesmo quando a gente ainda não tinha nenhum produto ali em pé, né? A gente tinha essa pauta ali nas nossas conversas, obviamente, né? Bem pouco, né? Porque as preocupações eram todas as outras. Mas sim, sempre foi uma conversa muito aberta, nunca foi tabu falar entre os sócios sobre a venda da startup, né, Lu? Sim, com certeza. Acho que não, né? Criamos para vender, mas Como é que já era tinha esse debate. essa conversa, assim, tipo, quando vocês se Eu juntaram pra lembro- começar o negócio, vocês já falavam, pô, e se aparecer a oportunidade de vender, a gente vai vender? Ou... Cara, assim, eu tava pensando nisso esses dias. A gente, quando fez a concepção tava lembrando disso, né? Quando a gente fez a N2B, né, a gente sabia que ia ser um processo de aprender tudo de novo, né? Porque a gente fez administração de empresa, mas assim, a gente não aprendeu nada sobre gestão de startups, né? Nada, 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 né? E a gente sabia que ia ser um processo ali que a gente ia ter que reaprender, né, tudo que a gente sabia sobre negócio. E dentro dessa premissa, né, que era uma jornada de reaprendizado, a gente tinha na cabeça que uma, né, estratégia super válida dentro desse contexto seria: vamos viver uma primeira jornada da melhor forma possível, vamos aprender o máximo possível e que isso nos prepare, né, para uma próxima jornada, que nos prepare para próximos episódios, que nos prepare para o mundo que a gente percebeu que estava ficando cada vez mais dinâmico, né? Então, obviamente que a gente tinha ali a ideia de vender, né, e ter um evento de liquidez, o melhor possível, mas a gente sabia que a venda não era só uma questão de liquidez, e sim uma questão de vamos concluir uma jornada por completo, né? E nada melhor do que concluir uma jornada por completo falando, pô, fiz a concepção do produto, né, acertei o produto, cheguei no modelo de crescimento e apareceu um comprador, né? Então a gente acreditava muito que isso era uma validação completa de primeira jornada. Ô Lucas, o César tá falando assim de forma toda bonita, mas eu lembro da gente na Ace, falando com ele, cara, será que a gente vende o real valor ou não? E ele me dando tapa assim, pá! Vende essa porra, cara. Faz o ciclo completo do founder. Você fez a startup, conseguiu cliente, conseguiu usuário pra caceta. Vende essa porra. Você vai ser um founder muito mais com um currículo muito mais rico. E aí você, porra, faz o que você quiser na Isso segunda vez. Se quiser captar, capta. Se não quiser captar, não capta. Aí você faz de fato o que você quer fazer pra sua vida. E aí tem até uma conversa engraçada que o César perguntou para um VC famoso ali no Brasil, tipo assim, vem cá,
você prefere investir num second time founder ou numa pessoa que nunca empreendeu nada e saiu de uma Essa big foi tech? top. Essa foi O cara falou, porra, big tech. Porra, não é possível. A partir desse dia eu parei de consumir conteúdos dele, cara. É um cara que produz muito conteúdo. Não à toa ele fez alguns investimentos ruins. Não, e agora ele mudou completamente o Aí, ó. discurso dele. Agora, essa Mas, cara, eu concordo muito com Mas essa tua enfim. visão e eu acho que passei por um processo parecido também. Mas da onde que você tirou isso, assim? O que te influenciou a pensar dessa forma? Cara, num primeiro momento, né, era uma leitura muito nossa isso, né? Do tipo, vamos completar uma jornada. Depois a gente foi consumindo conteúdos que também reforçavam, né, os prós, porque tudo tem pró e contra, né? Mas a gente foi entender, fomos investigar o que eram os prós de uma jornada, né, nesse sentido. E aí tem um livro que é muito marcante, né, que é o Early Exits, que, se eu não me engano, foi em 2018 que eu li, né? E aí é um momento em que, 2018, né, você falar de Early Exits ali no ecossistema que a gente habitava, né, no Brasil, no ecossistema brasileiro, parecia você querer falar de magia negra, né? Não podia, era assunto proibido, bruxaria, né? E aí, assim, não tinha, ninguém falava. Se buscar, se der uma rebobinada na fita, voltar lá para 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ninguém falava muito, cara, era muito pouco. E aí você tinha que consumir conteúdo da gringa, que é onde esse playbook existe, né? E tem o seu, vamos dizer assim, o seu charme, né? E aqui no Brasil era mais exceção do que regra, né? Pelo menos até onde a gente conhecia de histórias. Então, assim, foi muito uma questão de uma estratégia que a gente pensou e depois a gente foi querer entender, né, que é o, o ferramental para fazer isso acontecer, né? E aí a gente foi se informando, neste momento ainda consumindo muito conteúdo de fora. Esse livro mudou completamente, assim, mudou não é porque a gente ia pensar, mas reforçou muito, né, a nossa tese e deu a certeza que a gente não estava maluco, né? Tá todo mundo falando para não fazer isso e a gente falando, não, a gente vai fazer isso, né? Então, foi um misto de concepção inicial de estratégia e depois ir atrás, né, de conteúdo que te mostrasse ali você estava pensando algo racional ou não, né? Cara, tem mais uma coisa, César. Eu não sei se se lembra disso, ou se te influenciou a isso, mas me influenciou a vender. Tipo, eu lembro quando o César leu esse livro, que ele também chegava lá no escritório, dava porra. Lê essa porra, cara, lê esse livro, você tem que ler esse livro, tem que ler esse livro é bom pra caceta. E realmente é muito bom. Mas, cara, eu lembro do César falando, cara, a gente tá numa bolha do caralho. Todos os governos com taxa de juros negativas, a galera tá botando um dinheiro que não existe em startups, esses valuations não existem. Essa merda vai estourar. A gente tá, tipo, a bolha do .com. É melhor vender antes do que se fuder depois. Sim. Mas aí, nesse momento, né, Edu, a gente já tinha feito o nosso deal, né? Porque a gente fez antes, né, Perfeito. a gente fez no pré-Covid, né? A gente assinou 45 dias antes do lockdown. E aí depois, no Covid, que a gente começou a ver, assim, não que já não estivesse alguma coisa ou outra esticada, mas depois esticou tudo, né? E aí eu lembro que eu ficava inconformado falando com você, né? Você ali falando, pô, será que faz sentido? Eu falei, caramba, vai, velho. Porque, pô, é um alinhamento dos astros aí que talvez não vai existir, né, tão cedo novamente, né? E aí eu batia muito nessa tecla aí com o Edu de, cara, aproveita porque tem muito argumento positivo se alinhando e favoráveis para você fazer a venda, né? Então, não influenciou a minha, mas influenciou completamente nas conversas que a gente tinha ali. Eu falava, cara, Edu, vai. Então, Cara, vem cá, ô Lu. Como é que foi o momento que vocês perceberam, tipo, peraí, esses caras querem comprar a gente? Como é que vocês. Tipo, o que aconteceu nesse momento?
A gente estava avançando muito com eles eram nossos principais clientes, e a gente estava num momento de que a gente precisava crescer, né? A gente tinha atingido o break-even, porque depois da última captação a gente falou, cara, nunca mais eu vou precisar de dinheiro na vida, então vamos break-even, mas para a gente dar uma estilingada ali, precisava captar. E aí a gente começou a falar com o Venture Capital, e aí eu lembro que a gente falou, puta, vai ser esse o caminho mesmo? A gente não era muito apaixonado por essa, vamos dizer, por essa jornada de muitas captações, nunca foi o sonho aqui. E aí eu lembro que o César falou assim, cara, na verdade a Smart já tinha aventado a possibilidade de comprar a gente em 2019. Não, Mas antes como? até, né? Em Que eles 2018. falaram? Quando Quero a comprar gente vocês? quando a gente foi começar a prestar o serviço para eles, um diretor sentou com a gente e falou, cara, mas pô, tem total sinergia, será que não faz sentido, de repente, vocês virem para a estrutura? Nessa época era um formato meio acqui-hire, porque a gente ainda não tinha Entendi. muita coisa, muita receita e tal, e ainda assim a gente continuou conversando na linha do que a gente sempre debateu de, cara, faz uma jornada completa, né? Mas ele falou, não, beleza, toca aí, como cliente mesmo, né? E aí foi crescendo. Então, eu acho que é importante também, quando você mapeia os seus possíveis compradores e se seus clientes podem ser seus possíveis compradores, é ótimo, porque ele vê você crescendo, né? Ele veio e falou assim, cara, isso aqui, numa jornada de early Sim. exit, se isso demorar, vai ficar caro. E aí o que aconteceu foi mais ou menos isso. Um ano depois que teve essa conversa, a gente estava falando com o VC, a gente estava com o term sheet assinado, inclusive. É, E aí eu lembro que o César falou assim, puta, a Smart podia vir conversar com a gente, né? Como é que a gente tenta acabar essa conversa sem parecer que a gente quer vender? E na semana o cara me ligou. E aí o cara me ligou para falar de fazer um programa de emagrecimento para os funcionários. Nem era esse o tema. E aí, quer dizer, teoricamente não era esse o tema, mas no meio da conversa ele falou assim: e vocês estão captando? Ele Eu falei, sabia ou ele jogou isso de maluco? eu acho que ele jogou, porque não sei por onde ele saberia, mas ele sabe momentos de startups também, Sim. então ele devia imaginar. E aí ele falou, vocês estão captando? Tá? A gente falou, estamos captando, a gente já está com o VC, né, praticamente fechado, estamos com o term sheet na mão. Ele, não, vamos conversar, vamos conversar. E aí as conversas começaram aí, mas de fato a gente estava com uma Cara, captação queria fazer uma engatilhada. pergunta, um pouco antes aí até de entrar na negociação e tudo mais. Você comentou, pô, quando você mapeia quem são seus possíveis compradores, vocês já colocavam energia desde o dia zero em pensar na saída, no sentido de, pô, tô mapeando aqui quem podem ser as pessoas, tô trabalhando aqui pra estar próximo das pessoas, começando conversa, esse tipo de coisa? Cara, começou a ficar claro quando a gente começou a fazer outra coisa que não era indicada na época, né, que era fazer o white label. E aí a gente teve simultaneamente dois contratos que mudaram o jogo para a gente, que a gente fechou com a VR e com a Smart Fit ao mesmo tempo, né, para construir o white label, né, fazia muito sentido o produto para os dois players, né, a VR principalmente porque a gente ainda estava na estratégia de distribuição via RH para colaboradores, né. E aí, quando acontece isso, né, eu lembro da gente conversando, falando, Lu, eu acho que um desses dois, em algum momento, né, vai fazer muito sentido, né, eles, obviamente que dando certo, né, o produto, a distribuição acontecendo, né, a gente entende que um desses dois aí vai ser o nosso buyer, né, tem grandes chances. E a gente apostava mais que achava que ia ser a VR, não a Smart Fit, né? Só que aí o mundo, né, o desenrolar da história mostrou que o produto tinha muito mais market fit, né, na indústria fitness do que na indústria de benefícios via RH, né?
Mas antes de mapear, porra, a gente não tinha uma menor ideia, cara, quem que ia ser, quem que não ia ser. A gente sabia, a gente tinha o desejo, né? Tinha a estratégia traçada, mas quem que ia ser, você falar, lá no D0, porra, seria porra nenhuma, né? E tanto que foi, né, uma pivotada, né, a gente ir pro mercado fitness. Mas a gente E uma sempre vez que vocês tava entenderam, beleza, pode com o assunto em ser pauta. Smart Fit, pode ser VR. Isso mudou alguma coisa na relação de vocês com os caras? Cara, não, porque assim, você fala quando a gente assim, Isso, quando a gente começa a olhar para eles dessa isso. forma, a gente começa a olhar eles diferente, assim, você diz? Cara, não, só dava mais motivação, né, o tempo inteiro para a gente fazer o melhor produto possível, fazer acontecer, mostrar atração, né? Ah, e obviamente que assim, né, era sempre um pilar ali do nosso da nossa jornada, né? Não é que a gente também estava all in, ó, ou vende, né? Era um pilar que a gente estava ali já debatido quais seriam as nossas reações se isso acontecesse. Tanto que, como a Lu falou, em determinado momento a gente fala, cara, talvez, né, não é esse momento aqui que aparece, né, uma possível transação de M&A, vamos captar, né, e a gente estava com o term sheet assinado, a gente ia entrar nessa rota de VC e que talvez, né, o timing deu tudo certo, porque uma vez que você entra na rota de VC, captou o primeiro cheque, o cara te jogou ali naquela premissa dele, pô, tenho 20 caras aqui, vamos ver quem que atravessa o oceano, né? Não quero saber de bater na metade e voltar, quero saber do cara atravessando o oceano. Ele não teria dado certo, né? Mas a gente não olhou diferente, não, os caras depois que a gente teve eles como cliente, é, somente querendo realmente fazer o produto cada vez melhor, melhor, melhor e melhor. E assim, a vida do startupeiro é quando você acha o market fit, né, cara? A injeção de adrenalina é o que te move para, cara, acelerar o roadmap, fazer novas descobertas. Então, nesse sentido, eu não vejo que assim, a gente mudou a relação por causa disso. Não. Mas aqui, rolava um certo cu na mão, porque a Lu fala, não, vender pra quem já é cliente é ótimo porque ele vê a jornada. Só que ele também pode ver que o negócio é bom pra caramba e decidir fazer internamente. Vocês tinham medo disso acontecer? Ah, sim, cara. Porque assim, quando um cliente seu vem falar que quer te comprar, pô, isso aí era pauta, cara, acho que se não a primeira, a segunda. Fala, cara, ó, o cara quer comprar. É cliente nosso, receita representativa ali vem dele. Se a gente não vender, o que pode acontecer? A primeira coisa que a gente falava é, pô, ele pode querer copiar, né? Ele pode querer fazer, ele pode desligar a gente, falar, então, cara, vou procurar outra solução, enfim, pode acontecer de tudo, né? Mas ele fazer internamente era o cu na mão, sim. Nesse momento que começa a conversa, você fala, bom, vamos ver agora para quais são as possibilidades. Se a gente não fizer, a gente achava que sim, eles iam querer fazer alguma coisa, o cliente ia querer fazer uma solução própria. Porra, eu lembro de um caso do Love Mondays, lá na Ace. O Love Mondays foi comprado pelo Glassdoor, e se eu não me engano, eles tinham colocado o investidor do Glassdoor no conselho deles. Com a ideia de, porra, esse cara vai ver a gente crescendo, o Glassdoor vai querer entrar no Brasil algum dia e eles vão comprar a gente. E aí a galera perguntou, porra, mas e se não comprar, ele sabe a porra toda? Se não comprar, sabe a porra toda, só que a gente vai fazer dar certo. Pô, é um risco do cacete essa estratégia, né? Mas Sem funciona. dúvida, Mas eu sem acho que é dúvida. isso, você tem que fazer bem feito para o cara achar que vale mais a pena te comprar, entendeu? Acho que se você fizer mais ou Ah, menos. É, ah, e acho que tem um ponto. Claro que a gente está focando aqui no exit e estratégia, e acho importante que não pareça que esse era o nossa preocupação principal ou o nosso foco principal. Não era. Era um alinhamento. Cara, se tiver oportunidade de vender, a gente vende. Porque esse alinhamento é super importante. Se você tem um founder que quer ou fazer IPO ou ter um lifestyle business e o outro quer fazer um early exit, cara, vai dar pau na hora importante de negociação. Então era assunto definido. Tipo, você tem um relacionamento, um quer um relacionamento aberto, outro não vai dar certo. Então a gente tinha isso alinhado.
Uma vez alinhado, não é que as nossas decisões do dia a dia eram tomadas com foco em vender a companhia. Era com foco no cliente, era com foco em crescer, era com foco em ter um bom produto, era com foco em atender bem, em encontrar product market fit, em break-even, em crescer, enfim, como qualquer startup normal. Com a diferença que eu acho que como a gente tinha esse alinhamento, a gente tinha um olhar atento Não era um a negócio que vocês ficavam o tempo oportunidades. inteiro pensando, falando sobre, eventualmente vinha a conversa quando tinha algum sinal e tal, mas não era, tipo, um objetivo primário da coisa, né, tinha que Porque tocar a startup no senão fim do dia. não, Sim, porque sim. senão você olha muito curto prazo, eu acho, entendeu? Você fica assim: "Preciso vender, preciso vender, preciso vender", e aí você não constrói algo de fato. A gente Até porque sempre senão teve ninguém quer comprar construindo também, para o né, você faz o futuro, né. negócio. Exato, exato. Mas é isso que a Lu falou, né? A gente estava preparado para se acontecesse, né, se a oportunidade passasse na nossa frente. E aí a gente viu muitas situações que, cara, os empreendedores são pegos de surpresa e não tem alinhamento nenhum, né? E, pô, a gente viu uns deals morrerem que o cara pega, o buyer oferece X, aí ninguém está preparado para receber uma proposta ali, porque nunca a conversa foi tida ali entre, né, quem precisa ser o tomador de decisão. E aí os caras voltam com 4x, achando que, pô, estão negociando bem pra cacete. O cara levanta da mesa, né? Então é super importante, a gente entendia que era super importante a gente ter esse alinhamento, essa conversa. Primeiro, estamos alinhados que se aparecer a gente vai considerar? Sim. Estamos alinhados que a gente não vai fazer, né, viajar, né, falar com o primo, com o tio, com quem for, né, e voltar com uma ideia diferente, porque, puta, quem sabe o que está passando ali são os empreendedores, né? Então, vamos pensar com a nossa cabeça, né? Então, esse era um alinhamento importante. Não com a cabeça de quem está ouvindo ou não está ouvindo sobre a nossa história, mas chega e fala: não, pô, não está na hora, você tem que pedir 10 vezes isso, né? Então, essa conversa que a Lu falou, que a gente sempre teve esse alinhamento aí, foi importante para a gente estar E preparado em para o momento relação que a oferta aos apareceu. outros investidores que vocês E, tinham, estava alinhado de saída ou foi uma conversa difícil depois? cara, não, não tava, né? Tanto que um dos nossos investidores foi o Einstein, né? E foi curioso, né? Porque o Einstein fez em duas tranches, né, o investimento. Ele faz a segunda tranche, se eu não me engano, janeiro de 19, né, Lu? E aí a gente recebe a proposta, né, o início da conversa em agosto para setembro de 19. Né? Então, tipo, passou 8 meses, né? E, cara, porra, ele não estava esperando, né? E o outro também, que é a aceleradora, né? Que o Edu também recebeu o aporte deles, também a gente não tinha conversado, porque não é o tipo de papo que você fala com o seu investidor, falar, pô, tô pensando nesse caminho, né? O discurso era outro, o playbook era outro na época, né? Se a gente falasse Exato. antes, a gente acho que não teria nem captado, né? Porra, ô Então, César, rapidinho, só um adendo aqui. Em dado momento, no Real Valor, a gente tava precisando de dinheiro e a gente tinha algumas conversas, tinha uma galera querendo comprar a gente. A gente foi vender em, sei lá, 2020 e isso é 2019. E aí a gente tava conversando com alguns fundos. E eles perguntavam, porra, o que vocês estão pensando em fazer? Eu, muito inocente e muito verdadeiro, sempre falava, Quero cara, a gente tá vender pensando em isso vender, o a gente mais tá rápido conversa. Aí possível. todo mundo fala, cara, então vai se fuder, não vou investir em você não, caralho. Aí eu, é vai todo isso. mundo pro caralho, eu não vou captar não, foda-se. A gente segue aí. Então, esse timing aí, né, lá atrás, não existia, não existia fundo com a tese de Early Access, ninguém estava falando sobre Early Access lá atrás, né, era muito, tem que virar unicórnio, né, então não tinha esse alinhamento, mas foi muito fácil, a gente teve, assim, investidores muito parceiros que, com conversas, né, diretas, não significa que foram 100% fáceis, né? Mas com conversas diretas e eles entenderam, né, o lado do empreendedor, entenderam o que a gente estava pensando e entraram junto, né? Não causaram nenhuma fricção, né? Então, nesse sentido, ainda deu muita sorte. Vem cá, valuation.
vocês conversavam, tipo, cara, o mínimo é X, se for menos que isso, a gente não vai, se for mais que isso, pô, vamos pra dentro? Cara, valuation a gente tinha algumas referências, né? E também eu acho que o timing foi bom porque a marcação do valuation nessas rodadas iniciais, né, não é aquela coisa que estoura o valuation absurdamente, né? Mas traz uma referência, traz uma marca, né? A gente usou muito também o valuation da rodada que a gente estava assinando, né, para nortear. E aí foi também o que nos balizou. A gente falou, cara, uma rodada está nos precificando a tanto. Um evento de liquidez, né, por mais que foi parcial na época, não é a mesma precificação. Uma coisa é rodada, outra coisa é evento de liquidez. E aí a gente foi muito pé no chão, a gente fala, cara, vamos usar aqui o que existe, né, o que o mundo está nos oferecendo aqui. Eu acho que lá atrás ficava, né, essa insegurança. Porra, será que a gente não está viajando, né? Até investidores nossos mesmo falam, pô, acho que vale bem mais, tem isso e aquilo. Fala, cara, né, vamos botar um pouco mais o pé no chão aqui, né, tá? VC está oferecendo aqui um cheque de tanto, vai jogar a gente para um valuation de tanto, se a gente fizer, né, uma continha aqui, né, do que foi o nosso último valuation de captação, para onde a gente está indo e o que estão oferecendo. Ficou meio que um negócio meio fácil ali de entender que os ranges estavam adequados, né? Mas vem cá, ô César, rapidinho, só pra não passar muito. Você falou que valuation de VC é uma coisa, valuation de aquisição é outra. E eu já vi Isso. gente falando que aquisição valuation tem que ser maior, porque você vai ter sinergia pra caceta, a empresa vai se beneficiar pra caramba. E tem gente falando também que o valuation tem que ser menor, porque valuation de fundo é um negócio completamente surreal, a empresa é mais pé no chão. Quando você fala que é Sim. diferente, você tá falando que deveria ser o valuation de aquisição maior ou menor do que o valuation de VC? Eu entendo que tem que ser menor, né? Porque uma empresa que está, via de regra, tá? Vai ter as exceções, obviamente, né? O que seria exceção, né? Pô, se eu Sim. comprar esse cara, eu aumento o meu múltiplo, né? E mesmo assim, a máquina de M&A de uma empresa dessa vai falar, cara, vou tradar num valuation descontado porque é o job do cara, né? Então, se colocando no lugar, né, da pessoa que está ali no buyer, né, te fazendo uma oferta, né, o que é safe para ele? De comprar num múltiplo igual ou menor que o dele. E aí você fala, pô, tô fazendo um negócio aqui dentro da minha racionalidade, né? Então, eu acho muito difícil aqui, né, não, acho que se a gente cavar fundo aqui, a gente vai ver alguns casos que o valuation, né, talvez esticou até mais na hora da venda, mas via de regra, eu acho que tende a ser menor, tende a ter um Porra, desconto. valuation é quanto a galera tá disposta a pagar, né? Esse equity de papel aí não vale porra nenhuma, até alguém realmente isso, dar liquidez. Não, Concordo e com o Lucas. quando você capta, o Exato. cara vai pôr um pedacinho, né? Quando você vende, é um pedação. Então o Tudo. desembolso vai ser maior, né? Exato. É o que o Lucas falou, cara. Valuation é quanto tem de oferta no mercado, né? Tô vendendo minha casa, vale 5 milhões. Pô, mas só tem Exato. oferta de 3. Cara, não vale 5. Né? É mais Vamos ou pro menos primeiro por aí. quadro, Dudu? Então bora. Bora? Calma, cara. Você tá ansioso? Cadê o som? Na hora certa, Tá. pô. Perfeito, perfeito. Bom, primeiro quadro do dia é o nosso consagrado e mundialmente famoso comentando frases startupeiras. E a dinâmica é, a gente vai trazer uma frase que a gente vai ler, a gente vai querer a opinião de vocês sobre essa frase, depois a gente mostra Boa. quem falou. Geralmente são frases de pessoas célebres do ecossistema startupeiro. Mas já dou o disclaimer que hoje temos uma edição especial M&A. Então, nem todas são de pessoas tão célebres assim, tá? Boa. Boa, primeira frase é... Tá bom, tá o bom. problema era eu. Eu acreditei que eu podia manter a matia da startup dentro de uma corporação, apesar de todas as evidências mostrando o contrário.
Tá bom. Difícil comentar essa, hein? Spicy. Quer... Foi a Luísa cozinheira? Tô brincando. Cara, é pra eu tentar Não, adivinhar pode só primeiro quem comentar foi se ou quiser. primeiro Acho eu que vai ser difícil comento? adivinhar todas as pessoas nesse quadro. Tá bom, tá bom. Tá bom, cara. Acho que é uma dinâmica que acontece muito, né? É raro, mas acontece muito, né? E já ouvi, né, de diferentes formas, né, esse depoimento aí. E parece ser uma constante, né? Nessa relação aí. Comprou e depois, o dia seguinte, o que acontece? Já vi muito. Lu? Eu acho que são dois bichos diferentes. Acho que é um pouco ingenuidade achar que a mágica da startup vai acontecer dentro de uma corporação. A gente precisa ter adaptações, né? Sim, Acho que uma coisa que a gente percebeu nesse processo, por exemplo, é que quando você empreende, você é o founder, você não tem medo de perder seu emprego. Há 10 anos você não trabalha com medo de perder seu emprego. Você trabalha em prol do cliente, em prol dos seus colaboradores, em prol da companhia, né? E aí, quando você vai para dentro de uma corporação, você tem um monte de gente com medo de perder emprego. Então, o jogo é completamente diferente. Se você não adapta, não entende que o jogo é diferente, vai dar ruído. É, e, Ó, enfim, foi mal. Dei posso spoiler. chutar de quem é. Ah, não, pode errar. Eu ia errar. Tá Esse aqui é bom, do tá Noah ótimo que Bardeen, eu que ia foi o errar. founder do Waze. E ele, enfim, conta bastante aí sobre depois que eles venderam o Waze pro Google, o que aconteceu e tudo mais. Mas ainda nesse tema, é que você não entendi. colocou em inglês, por isso que eu não adivinhei. Cara, é bizarro mesmo, porque, pô, eu passei por essa transição também, foi bem abrupto, tá? Pô, fiz uma startup bootstrap, depois a gente foi adquirido. E aí você vê um mundo completamente diferente. Primeiro que geralmente você é um negocinho pequenininho entrando numa organização infinitamente maior. E tem todas essas dinâmicas e forças que, pelo menos eu tava zero acostumado, que é tipo a politicagem, a segunda camada ali, o meta, é, quase que, porra, as dinâmicas subentendidas que, sei lá, vindo de startup, às vezes você tá completamente alienado disso, né? De que, porra, da hierarquia, da importância que as coisas têm, das conversas, de como você faz Sim, muita coisa, faz muita diferença dentro de uma estrutura grande e tal. E é foda, às vezes, navegar nisso, né? Eu acho que grande parte da magia da startup que o cara comenta aqui é justamente não ter essas amarras, não ter essas coisas, porra, ser rápido, ser direto, ser focado no cliente ali, é a única coisa que importa. Então, tem todos esses aprendizados, assim, que eu acho que são difíceis, mas por outro lado são importantes também, acho que de founder aprender a navegar. Quer comentar algo aí, Edu? Mano, sabe boa. qual é a... Oi? Falei. Não, eu ia falar que essa frase podia ser também do Eduardo, né, cara? Então, sabe qual é a pica? Porra, sim, poderia ser. Eu li esse texto antes de vender e falei, pô, esse cara tá viajando. Aí aconteceu exatamente tudo o que está no texto e percebi que quem tava viajando era eu. Mas, cara, qual o lance? Em qualquer empresa, se você faz um puta de um trabalho, qualquer empresa, não importa o tamanho, você é recompensado com mais trabalho. Porque o seu chefe, porra, quer que o trabalho seja bem feito, tem um cara que tá fazendo bem pra caceta, ele vai entregar o trabalho na mão daquele cara. Se o sistema de incentivos for certo, você não fica puto com receber mais trabalho, porque você vai estar ganhando mais, seja com promoções, seja com bônus, seja com equity. Porque você pensa, sei lá, uma startup tem múltiplo de 10 vezes a ARR, e você tem percentual nessa empresa, cada 1.000 que você coloca de MRR para dentro da empresa está ganhando, porra, 10 mil de equity ali na brincadeira. Então, tudo certo. Se você não tem esses incentivos claros, se você não é promovido, se você não tem bônus, se você não tem equity, você faz um trabalho bem feito, você é recompensado com mais trabalho, na segunda vez você não vai fazer o trabalho bem feito. Porque você não quer ter mais trabalho, você não vai se dar bem. Então começa a ter incentivo de você fazer o trabalho mal feito. E é isso geralmente o que o startupeiro se depara quando entra numa empresa grande. Porque, porra, geralmente não tem os mesmos incentivos de startup, não tem stock options, não tem bônus agressivo e tal. E você vê uma porrada de gente que faz. Você faria um negócio em um dia, ele demora um mês, e ele é de outro departamento.
porra, eu tive embates depois de vender, em que eu chegava pra uns caras de outros departamentos, eu precisava que eles fizessem algumas coisas. Eu não falava isso, mas era o que eu queria falar. Tipo, cara, deixa que eu faça o seu trabalho pra você, eu não vou contar pra ninguém, eu não vou pedir o seu salário, eu não vou... Cara, eu só preciso dessa merda pronta. Cara, não, porra, isso aqui é o meu departamento, relaxa, vou te entregar. E aí, porra, demorava um mês. Aí eu comecei a fazer pelas costas, fazia em um dia, só que aí também, meu irmão, virei um homem-bomba social, né, cara? Eu era a pessoa errada ali da empresa, que tentava acelerar as coisas quando não era pra acelerar. Pô, enfim. Cara, essa frase aí foi bem selecionada, hein, Lucas? Disparou um gatilho aí no Lu, cara. Vamos pra Boa. próxima. Foda-se, quero Boas mais falar empresas de não. tecnologia são compradas e não vendidas. Perfeito. É, Meu comentário foi esse. acho que precisa ser comprada, você tem que pensar em vender. Então, acho que é médio verdade. A não ser que você seja, cara, uma gigante. Tipo, funciona fora do Brasil, talvez. É, só tô pensando assim, sabe? A pessoa que tá esperando o comprador bater na porta e descobrir que você Tá. existe. Ó, essa frase aqui é de um cara completamente aleatório, que é o George Patterson, que é o É, cara não- de M&A Tech do SBC, mas eu só achei a frase muito boa. Ah, cara. Não, muito boa frase e é típica a frase dele, né, Porra, cara? Jorginho, né? Quem conhece sabe, né? Pô. Moleque falava direto ali quando a gente batia Cara, uma eu acho bola. que o ponto aqui é sobre muito o que a gente tava falando, né? Tipo, o valuation é quanto vale e tal. Cara, não adianta nada você querer vender se não tem alguém que quer comprar, né? Então, é bem essa dinâmica de, porra, construir algo que vale a pena ser comprado em primeiro lugar, né? E não fazer por fazer querendo vender como, sei lá, objetivo final. Eu acho que geralmente é um péssimo caminho, assim, né? Mas, ô Lu, sobre essa frase, teve uma startup da Ace, que eu não vou citar nomes aqui, quer dizer, uma Aí é startup foda. de uma acelerada, de uma aceleradora, que eu não vou citar nomes aqui. Tô zoando. Caralho, vai, vamos lá. Que, cara, eu não sei se lembra, não sei se você viu isso de perto, mas em dado momento eles decidiram acabar com a startup. Não tava, tipo assim, tava crescendo, mas não era exatamente o que eles queriam da vida. E aí eles foram ao mercado pra vender a startup. Tipo, galera, vou parar com isso aqui tem uma base, gera isso aqui de receita. Quem quer comprar? E eles viram valuations muito baixos, porque eles estavam atrás de vender. Conseguiram uma galera que queria pagar, sei lá, cara, tipo, 500 mil, 600 mil, alguma coisa assim. E aí se vetou. Falou, cara, por esse preço vai manchar minha reputação, não vai fazer diferença pros investidores, não vai rolar, cara. É melhor Porra, zero do que esse valor. eu não sabia dessa história. Depois me manda aqui a mensagem que eu fiquei curioso de Perfeito. qual que Mas é. eu só queria dizer isso tudo pra mostrar que, tipo, cara, quando você vai ao mercado tentando vender mesmo, Não, dá merda. é o estilo. O É que o eu quero, estilo. o que eu quero dizer é assim, você pode planejar e falar assim, quero vender uma startup. Quem são possíveis compradores? Vou Sim. começar um relacionamento sem falar que eu quero vender. Eu posso falar que eu estou captando, eu posso falar que eu quero smart money, eu posso pedir conselho para ele me conhecer sem pedir dinheiro nenhum, entendeu? Então, você pode ir a mercado com uma estratégia que não é, ó, galera, tô à venda. Sim, Mas exato. o meu Exato. ponto é, eu tenho outros exemplos de startup bootstrap, por exemplo, que falou assim, cara, chegou a hora, eu quero vender. Por quê? Ah, porque sim, porque é meu momento de vida, porque whatever. Mapeou, literalmente, fez uma lista de quem poderia ser comprador, começou a marcar café, queria te apresentar, acho que a gente poderia fazer uma parceria, porque as nossas companhias têm sinergia, começou a apresentar dados, começou a apresentar números, tá, em 3 meses a startup estava vendida. Em nenhum momento ela foi ao mercado falando que queria vender. Você pode querer Mas, vender, você Exato. não pode demonstrar que quer vender, né? exato. E aí o meu ponto é, tudo bem, good tech companies are bought, mas tipo, para um cara do HSBC conhecer sua companhia que vale 10 milhões de bootstrap, Sim. não vai nem a pau, entendeu? A não ser que você peça um café. É, mas acho que ia conhecer em 2000 porque batia uma bola com o César, né, César?
Pô, goleiro do meu time ali. Pô. Ah, próxima frase é: a venda começa no primeiro dia e é uma função exclusiva da liderança. Descubra quem será seu comprador. Acho que é um pouquinho que a gente estava falando já. Perfeito. Acho que assina embaixo aí, cara. É uma função sua, né, dos co-founders ali estarem conversando sobre o assunto e estarem, né, sabendo quem que está no radar. Né? Assina E acho embaixo. que um ponto importante disso, né, é uma função exclusiva da liderança e não pode ser comentado, porque você já imaginou se os seus colaboradores sabem que você quer vender e muito provavelmente não vão entender o que isso significa para eles, vão ter medo de ser desligado no dia seguinte, mesmo você sabendo que não é isso que vai acontecer. Então, cara, nunca compartilha esse desejo, porque vai ser mal interpretado com toda certeza. Depende, né? Eu acho que aí eu concordo em termos com você, Lu. Acho que dá para abrir até certo ponto. Obviamente, você não abre tudo, você não vai levar a empresa inteira para a mesa de negociação, né? Mas, enfim, em termos. Bom, esse aqui também é um cara famosíssimo, da mesma pelada, Chris Gilbert, que fundou uma empresa que foi adquirida É, pela Cisco. Porra, esse ponto aí que vocês trouxeram de é isso comentar com o aí. time, eu lembro que eu passei por um negócio também que foi bem chato, assim, porque a gente tava. Pô, nossa negociação demorou tipo 10 meses pra rolar. E a gente já tava no final, assim, porra, exaurido pela coisa. E a gente não podia falar com o time, e a gente tava chegando perto de data comemorativa, não sei o que, Black Friday, Natal, era um momento que vendia pra cacete. E a gente ficava no maior dilema do tipo, porra, a gente tem que falar pra galera. A gente tava se sentindo mal já, sabe? O negócio começa a te consumir, tu fica sentindo como se você estivesse escondendo. É foda. Não, é difícil. É difícil. Cara, É difícil. eu tô vendo, lendo, né, um caso que aconteceu isso aí. Só que era gigantesco, é a história do hostile takeover da Nabisco. Que, tipo, em dado momento esse negócio começou a ser ventilado nos jornais. E aí, cara, os funcionários já não sabiam mais o que fazer. Pô, esse negócio vai ser comprado, não vai, a gente vai levar dinheiro, não vai, a gente vai ser demitido ou não. Isso cria uma insegurança do cacete, tipo assim, cara, tava dragando a empresa pro caos. E isso acontece, porra, muito mais numa empresa menor se vazar, né? Se as pessoas ficarem sabendo. Quando tava em processo de negociação do real valor, eu lembro de chegar na cozinha pra falar com minha mãe. Tava em lockup, eu, mãe, porra, a gente tá. Talvez a gente vá vender essa empresa, sei lá o quê. Ela, tipo assim, não fala pra ninguém. Eu, pô, mas eu tô falando pra você, nem pra mim. Gênio. Faz primeiro e depois fala. Eu, caralho, eu não posso falar nem com minha mãe essa porra. Mas Foda. até nesse ponto, só uma questão, vocês perguntaram para a gente sobre o investidor, né? Como que a gente falou, como que envolveu eles no processo de negociação e tal. A gente só envolveu quando era certo, tá? Tipo assim, quando realmente a gente tinha a oferta na mesa. Nessa linha também. Senão você fica envolvendo antes, sem ter algo de líquido palpável, cara, você só gera ruído, né? Cara, isso é interessante, porque eu envolvi os investidores no meio, bem antes disso aí, porque eu precisava de ajuda deles pra definir valuation. Porque, tipo, o meu caso era um negócio completamente. Tipo, quanto que eu posso cobrar nisso aqui? Eu tinha quase nada de É, receita, era tudo no Tua mãe não potencial. conseguia era, te ajudar era nessa também, difícil né? precificar mesmo, né? Assim. Cara, se ela soubesse o que tava rolando, talvez, pô. Vem cá, como é que foi essa conversa de definir valuation com eles? Vocês chegaram com um número, eles chegaram com outro, e foi, porra, igual filme? Não, eu dou tanto, eu quero tanto. Como é que foi? Cara, foi aquilo que eu estava comentando, né? A gente tinha balizadores, né? A gente tinha o nosso último de captação, tinha o próximo de captação, né? E, porra, não podia ficar menor do que o último, nem maior do que o próximo, né? Vamos, assim, regra de pão, de padeiro aqui, né? Ah, não é isso, não é isso, aí, pô, parece batalha naval, né? Então tá nessa zona aqui. E aí, assim, fazia sentido, né,
pro buyer, né? Aquela zona que a gente estava conversando ali, aquele range. E aí a gente discutiu em cima daquilo, né? Qual foi a melhor estratégia, cara? Não sei, mas para a discussão do valuation, né? Não sei, mas funcionou. E aí eu diria que foi a melhor porque isso deu celeridade e a gente assinou 45 dias antes do lockdown, né? Um business que estava sendo vendido para uma rede de academias, né? E aí depois fechou todas as academias. Então, a discussão do valuation, né, para o nosso caso, ter tido celeridade foi um ponto positivo, né? E aí esses balizadores foi uma forma, né, da gente trazer racionalidade para a conversa e argumentos que faziam sentido, obviamente, que aí você compara com múltiplo de receita, projeção, 4, mas você tem ali alguns guardrails ali falando, ó, tá nesse range, pô, vou chegar nisso, cara, você tá comprando no momento certo, porque olha só, né, já tô indo para essa rodada, essa rodada já é mais caro do que, cara, a gente está negociando aqui, e pô, aí também todas as cláusulas, né, que um contrato de VC te traz, né, tag along, drag along, aí você mostra o cara, fala, cara, aí, pô, o cara só vai sair por 100 milhões, né, e é algumas vezes aquilo que a gente está conversando. Então, foi mais ou menos nessa linha, tá, Edu? Não foi uma conversa papum, tipo, ó, múltiplo de receita, vamos projetar tanto, nem fluxo de caixa descontado. A gente usou alguns elementos para Eu sou da chegar na linha construção do que valuation. valuation early stage Vocês geralmente é só assim, você crava o número, todo mundo tá meio que confortável, aí depois você faz os racionais pra justificar aquele número, tá ligado? É muito mais assim do que o contrário. Só que todo mundo vai te dizer que é o contrário, que não, tem um múltiplo, foi assim que a gente chegou no número e tal. Tem outro aí. Vocês tinham só tiveram, porra, uma oferta ou vocês foram atrás da VR e de outras empresas quando a Smart Fit chegou querendo comprar? Cara, desculpa, eu tava resolvendo uma bucha aqui. Faz de novo a pergunta. Não, eu falo aqui, acho que tinha um ponto do que não foi nem que a gente foi atrás, a gente inclusive estava participando de um processo de uma aceleração fora, quando estava rolando essas discussões, e um cara da VR chamou o César para um jantar. Ele voltou antes de viagem para jantar com o cara, para tipo, abrir essa possibilidade e tal. Mas, cara, tinha tanta sinergia com a Smart Fit que tinha mais do que só o que ia pagar, sabe? Porque vamos lembrar que assim, inevitavelmente no early exit, você não tá vendendo tudo indo embora e dando tchau, falando, beleza, galera, falou, boa sorte com o produto e o código. A gente teve um período longo que a gente continua ainda, e eu ia comentar que acho que assim, mais do que a magia do primeiro valuation era a magia da saída do earnout, né? Acho que esse era muito mais complexo de se discutir do que efetivamente o primeiro valuation. E aí a gente sabia que dentro da Smart a gente tinha muito potencial de crescer ainda, sabe? Era realmente a gente se acoplar numa companhia que potencializava muito o nosso produto, que potencializava o que a gente estava querendo entregar, inclusive em termos de propósito, porque, de novo, quando a gente fala aqui de venda, parece que a gente estava o tempo inteiro, não, como é que eu fico rico, como é que eu ganho dinheiro, como é que eu... Não, assim, pô, a gente fez um negócio muito legal. Como é que eu escalo esse negócio? Cara, com a Smart escalava muito mais e muito mais rápido, inclusive em velocidade de companhia e o que era possível fazer. Tinha aí 700 unidades da academia para a gente colocar a nossa solução só dentro da Smart, fora o que a gente vendeu para o resto do mercado depois. Então, eu acho que tinham outras decisões no-brainer para ir, dado que eles são a maior rede de academias da América Latina. Tipo, poderia ter outros bons compradores? Poderia. Melhor do que eles, não sei. Mas vocês chegaram a esperar uma oferta da VR ou não? Define esperar. Esperar, eu tô esperando até hoje. Então, mas a gente não falou, só depois que chegar, porque senão não teria saído do deal, né? Mas gostaria de que tivesse tido, mas não teve e beleza. Seguimos Cara,
Por que eu pergunto isso? Eu vivi um negócio parecido e eu acho que se eu pudesse voltar no tempo eu faria um pouco diferente. A gente tinha a mesma visão com a Empíricos. Tinha alguns compradores no caso do Real Valor, porque a XP tinha comprado um concorrente, agitou o mercado inteiro e tal. A gente tava falando com muitos bancos e corretores. E a nossa cabeça foi muito, porra, a Empíricos tem um marketing foda, eles estão com uma corretora, a gente faz. Cara, tem a sinergia do cacete. Faz mais sentido vender pra esses caras que são menores e tem uma aceleração maior do que vender pra um cara muito grande que, porra, vai ser um marasmo do cacete. Olhando pra trás. E um detalhe. Eu lembro de. A gente tava esperando chegar algumas outras ofertas. Eu lembro de conversar com o Gabriel assim: tipo, cara, se o BTG oferecer o dobro, você iria pra lá? E a gente, tipo assim, puta, cara, eu acho que não iria, porque é muito grande, tem muito mais politicagem e tal. A Acho que não seria ironia. legal. E aí a gente chegou à seguinte E conclusão: porra, acabou cara. indo, né? Eles não vão oferecer mais do que 2 vezes. Então, faz nem sentido a gente esperar esse negócio, vamos pra cima com a Empíricos. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria ali um round porra, não é leilão, mas é de ouvir todos os lados. Porque, por exemplo, o Lu, se você tá falando, a gente tinha muita sinergia e tal com a Smart Fit, provavelmente a VR ia ter que compensar essa sinergia que eles não tinham e tal pra levar vocês com mais dinheiro, talvez mais cash, mais valuation, mais alguma coisa. E é sempre melhor ter mais opções do que menos, né? Eu não tô falando de vocês, eu não sei se dava e tal, mas é que eu sempre olho pra mim e penso, pô, Ah, sem dúvida. eu deveria ter conseguido o máximo de ofertas possíveis. A Ace falava isso, cara, consegue o máximo de ofertas possíveis e a gente, não, cara, vamos vender logo e tal. Porra, em Enfim, é um retrospecto, negócio que eu penso penso pra caralho. exatamente a mesma Pra coisa, caralho. Edu. A gente foi muito idiota quando a gente vendeu pra reserva na época, no sentido de não buscar outras propostas. Eu lembro que a gente teve exatamente essa mesma conversa, eu e o Arturo, que porra, a gente tava falando a gente conversou com outros players, só que não chegaram propostas. A gente falou, porra, se a galera pagar mais, a gente vai vender mais, por mais, isso aqui? Não, reserva tem muito mais sinergia, vamos aqui mesmo. Em retrospecto, eu pensei, cara, era um idiota, porque era muito melhor trazer mais gente pra mesa, mesmo que fosse pra vender pra reserva e ter leverage ali na negociação, sacou? Tá vendo? Tá vendo a Exato. importância de concluir uma jornada inteira, cara? Porque Porra, você exato. vai aprendendo em todos os momentos, E cara, é da exatamente. jornada, né? Então, ó, vocês dois falando, faria completamente diferente, né? Então, e o Edu tinha que fazer diferente Isso aí mesmo, é porque no decisão final das dele. contas ele foi pro BTG, né, cara? Só não fez só não se potencializou ali numa possível oferta, né, cara? Uma pergunta que eu tenho cara, nesse processo foda. todo É. de Pô. negociação já e tudo mais, como é que vocês se dividiam, assim? Ficava mais a responsabilidade de alguém negociar e conversar com os potenciais compradores, ou iam os 2 co-founders, ou vocês pensavam isso ou foi acontecendo? Quando começou as primeiras conversas, né, até para não ter ali uma dinâmica esquisita, né, de duas pessoas sendo interlocutores, né, eu assumi as primeiras conversas, né, mas depois do MOU em diante, né, aí nós dois, junto com o escritório jurídico que a gente contratou. Você lembra de algum momento aí diferente disso, Lu, do que eu falei? Não, eu acho que era importante nunca ir os dois também, porque sempre tinha um combinado do tipo, isso aí eu preciso alinhar Cara, isso aí vale ouro, isso aí é, porra, a meus melhor dica de sócios, né? todas. Então, é, isso é bem Sim. importante. E aí eu lembro que chegou um momento, assim, que tinha algumas coisas que a gente queria provar, e aí a gente fez um alinhamento, tipo, o César falou, ó, você vai levar esses bodes na sala, assim, né? Então fazer um pouco daquele papel também do, Exato. sabe, do founder que não tá aceitando as coisas. Então, tipo, chegar lá e falar, não, cara, isso aqui, sei lá, lock-up a gente não quer que seja 5 anos, quer que seja 3. Múltiplo de EBITDA Muito tem que ser bom. X, não Y, e a gente tinha alinhamento do que a gente efetivamente precisava sair da sala aprovado, né? Então o cara fala, não, isso não, isso não, isso beleza. Então, este foi o momento que eu lembro que eu entrei, mas até lá o César fez a maior parte das negociações, e aí também acho importante, você tem que confiar muito no seu sócio, obviamente.
E aí a gente fazia muitos alinhamentos antes e depois das reuniões, e esse tipo de negociação é muito difícil. É muito difícil, porque É. você tá fazendo isso pela primeira vez. O cara que tá sentado com você, ele dá aula daquilo, né. Então você também tem que saber que você pode combinar 1000 coisas antes da reunião começar e, cara, na hora que a pessoa entra lá pra falar, a dinâmica muda completamente. É difícil não ser jantado. Então, enfim, tem que confiar em quem tá Essa fazendo estratégia só, de deixar conversa. alguém de fora é muito boa, né, porque O... aí, pô, sei lá, no caso de vocês, o César estava com relacionamento com a galera e ele fala: "Pô, quero muito fazer, mas, pô, a Lu tá aqui querendo fazer outra coisa, não tá querendo essa cláusula". Não, você tem que ter uma válvula de escape também, né? Do tipo, pô, até pra você ter o timing de parar e pensar, falar, cara, deixa meu sócio pra digerir também, né? Digerir também com mais pessoas pensando, né, no assunto, enfim, do seu lado. Mas é muito importante, muito importante. Não dá pra ser ingênuo e falar, não, vamos todo mundo, lá a gente decide na hora. Você vai ser jantar. Ô César, você falou da importância de concluir uma jornada inteira de founder ali com exit para aprender essas coisas e tal. Eu arriscaria dizer que isso também mostra a importância de ouvir off the grid para aprender essas coisas sem precisar se fuder, né. Aproveita Só então, deixa o queria like aí, comentar se isso. inscreve no canal, manda pra quem curte esse tipo de conteúdo. É, exato, mais Melhor rápido, coisa é mais aprender barato. com o erro dos outros, né? Perfeito. Cara, quando que vocês decidiram envolver, advogados? Tipo, porra, os caras começaram a aventar a possibilidade de comprar. Qual que é o momento que não, 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 espera aí, vamos contratar Aham. um escritório. Qual o escritório? Quanto que eu tô disposto a pagar? Pago antes, pago depois? Explica um pouco como é que é essa visão. No nosso caso, a gente contratou quando a gente recebeu o MOU, né? Que a gente falou, bom, a partir de agora, se a gente, né, for só por nós mesmos, né, a gente está correndo o risco de deixar vários pontos, né, amarras soltas aqui. E aí, neste momento, a gente contratou, a gente fez questão de ser, né, um escritório, né, que a gente tivesse a confiança, né, não foi barato, né, não foi barato mesmo, né, a gente estava break-even, a gente estava gerando caixa, né, mas representava assim, o negócio na época, né, 70% do nosso caixa ali a gente estava colocando para pagar o nosso advisor, né? Obviamente que pô, ia gerar mais caixa com o passar do tempo, enfim, mas foi uma tomada de decisão ali que não foi fácil, né? Mas ao mesmo tempo a gente não se via tomando outra decisão que não um escritório parrudo, né, que nos desse a segurança que ia brigar ali com unhas e dentes pela gente, né, Lu? Sim, eu acho que tem muita gente que quer envolver o escritório com um advisor na negociação do deal. E de tipo, qual vai ser o valuation, como vai ser a saída. E isso era um negócio que a gente fala, Sim. cara, não, é a nossa vida, os nossos parâmetros faz sentido pra gente, então toda a etapa de negociação foi nossa. Quando o comercial estava fechado, e aí ia entrar na parte de cláusulas, aí foi isso. E aí, cara, e aí o barato pode sair caro. Você fala, vou fazer com meu primo, que tem um escritório que manja do negócio, cara. E não que não Então, estivesse certo ter envolvido antes, né? Enfim, mas foi bom ter envolvido neste momento em diante, né, do recebimento do MOU, mas não que não estivesse certo já ter envolvido na negociação comercial também, tá? Mas esse dinheiro que, porra, é uma quantia não desprezível, você paga upfront, paga depois, paga no sucesso, como é que funciona? Se E se ainda não rolasse o deal, mais, vocês iam morrer numa vale grana? a pena? A gente botou um cap, né? A gente negociou um cap de até X, eu não lembro quanto que era, cara, mas enfim, até X, e obviamente se consumir todas as horas. Então, se o deal morresse antes, né, porra, não vai passar do MOU, você vai pagar menos. Né? Mas se avança, né, você também não vai ser bilado pelas horas a mais ali que eventualmente tenham. Né? Então, você define ali uma previsibilidade, vai até tanto, e paga ou paga, né? Pode morrer na última etapa ali,
Mas, cara, o cara fez todo o trabalho, né? Não tem como ser no Success Fee com o advisor. Quer dizer, não sei se não tem como, mas eu não vejo muito sentido, né? Porque o cara pode ficar incentivado, então, a engolir ali umas cláusulas para falar, não, ó, deu certo, então, Sim. Success Fee, né? Você não quer esse incentivo pro cara, né? Você quer falar, cara, se tiver que morrer o deal, morra o deal, né? Então, eu não aconselho fechar advisor jurídico no Success Fee, senão esse cara tá super inclinado a falar, tem Vender e essas foda-se. amarras aqui, mas se eu bater muito forte, capaz que não saia o negócio mas eu preciso receber, né? Então, abre porta para esses tipos de comportamento. Não que o escritório que a gente contratou fosse ter, mas acho que eles nem aceitariam esses termos de Success Fee, porque, cara, não, de verdade, eu não vejo sentido nesse alinhamento E de vale a pena interesses pagar dessa caro? forma. Cara, pelo que a gente viu no nosso caso e de alguns colegas, vale muito a pena, cara. Porque é um caro ali na hora, né? Mas que, pô, é sua vida que está em jogo, né, cara? É a sua construção que está em jogo, é o dali para frente que está em jogo. E a gente já viu, assim, situações de. Vou chutar valores aqui, tá? Ah, não vou pagar 150 mil porque tem um outro fazendo por 90 ou por 80. E, porra, vou trazer um saving de 70. Cara, você morre com uma bucha do outro lado lá, cara, 10, 15, 20, 100 vezes maior do que esse saving, né? Então, sim, valeu cada centavo. Cada Boa. centavo Você é um bom pagaria de indicador. novo. Segundo quadro, tu vai puxar alguma pergunta aí? Só mais uma pergunta aqui, cara. Porque eu não sei como é que foi de vocês e é um problema grande em deals. Como é que foi a due diligence, velho? Nossa, eu não lembro, foi a Lu que tocou, então, Lu, essa é com você. Cara, foi sossegado, mas porque a gente se preparou, assim. Então, no momento que a gente começou a conversar, eu acho que primeiro que a gente já fazia tudo bem certinho mesmo, era bem organizado. Segundo, que quando a gente começou a conversar, a gente falou assim, cara, vamos já ver se não tem nenhum esqueleto no armário que a gente não saiba. Então, vamos tirar a Serasa de todos os sócios. Porque às vezes, cara, tem uma conta de celular que alguém abriu no seu CPF, tem uns R$ 180 de dívida e vai travar sua due diligence de um deal gigante. Então, cara, deixa a gente já olhar antes se tem alguma bucha. E tinha, né, uma coisinha ou outra ali, uma Tinha, conta para lá e tinha para cá, desse tipo, de alguém. assim. Tiramos todas as certidões, cara, tinha certidão que tinha que ir até o centro tirar a certidão. Eu sei que a gente, inclusive, tirou mais coisa do que precisava. No caso da due diligence, a gente não contratou escritório para fazer, a gente que fez, mas também não sei se é o ideal, acho que tudo depende do tamanho da companhia, quão organizadas as coisas estão. Eu recomendo, se você está pensando em vender, tem alguma oportunidade, cara, começa antes dos caras pedirem, porque vai ter coisa para arrumar, nem que seja, tipo, literalmente organizar numa pasta bonitinho, saber o que significa cada coisa, sabe? Vou dar um exemplo besta aqui, mas isso até foi depois, né? Não foi nessa etapa, mas quando um usuário contrata um serviço nosso e não passa o cartão dele por qualquer motivo, a gente chama esse cara de wannabe. Ele gostaria de ser um cliente. Cara, se você não tem explicado que é um wannabe, beleza, para você, para sua empresa, para o seu financeiro faz sentido, para o comprador não, entendeu? Então são vários detalhezinhos de dia a dia que você precisa traduzir para uma linguagem que o contador vai entender o que que é, né, o contador do cara que vai avaliar. Então, assim, foi longo, demandou bastante, mas a gente se preparou antecipadamente para isso. Justo. Ou seja, foi tranquilo, né? Apesar de tudo, foi tranquilo. Porque você ouve histórias aí de due diligence que, tipo, cara, a vida Mas se foi tornou um tranquilo porque tava inferno. preparado. A minha também foi tranquilo. A tua não foi porque tava preparado, deu sorte mesmo, provavelmente. Perfeito. Pô, o cara só tinha que comprovar engajamento em rede social, não monetizava ainda, de não cara. ter receita, pô. Ah, pô, olha
aqui, ó, o termômetro das redes sociais, cara. Boa, boa. Ele tava Corta, preparado, ele vai pro tava quadro preparado. dessa porra aí, Lu. Boa, o segundo quadro da noite, eu acho que vai fugir um pouco do tema da conversa atual. Mas é um quadro que a gente gosta muito porque mata uma curiosidade nossa. Nosso segundo quadro é o Top 5. Queridíssimo, também mundialmente famoso. E ele se resume basicamente em responder a seguinte pergunta: quais são as top 5 ferramentas que mudaram a vida da N2B? No sentido de que o que a gente quer saber aqui? Cara, o que vocês usavam no dia a dia? O que a gente consegue aprender e copiar do que vocês usavam e foi útil? Isso. Principalmente software, viu? Boa, mas vamos lá, né? Estamos falando do stack de tecnologia do produto ou da parada de, né, no dia a dia ali As da duas gestão coisas. da startup? Ou dos dois? Que for mais relevante. É. Top 5, cara. Bota onde acha que faz sentido. Vamos lá. Pô, créditos, a gente, né, usou vários créditos de cloud. E aí, cara, a gente só não foi pro Alibaba, tá? Mas a gente pegou todos que era possível ali, imagináveis, né? É, eu vou dar minha resposta e depois a Lu dá a dela, tá? Porque eu vou para uma outra linha aqui, né? Eu acho que 5 ferramentas que a gente, das ferramentas que a gente utilizou, cara, as mais importantes foram os ecossistemas que a gente se inseriu, cara. Mais importante que qualquer ferramenta de dia a dia, usava o G Suite, ou usava Microsoft Teams, cara, foram os ecossistemas que a gente se inseriu, né, cara? Primeiro na Ace, depois na Eretz, e depois a gente foi residente do Google for Startups. Cara, isso por si só transformou a gente algumas vezes, né, em todos os momentos. E a gente mudou muito, né, o stack de tecnologia ao longo do processo. Eu não tenho nenhuma ferramenta assim que me marcou, né, falar, pô, essa daqui, se não tiver, não faz sentido, né? Ainda mais nos dias de hoje que, cara, a gente mudou completamente, né, cara? O stack que a gente usava lá atrás de dia a dia para o que existe hoje. É, então eu vou dar se eu der uma resposta de ferramentas vai estar desatualizada, né? Porque usava-se lá em 2017, 2018, 2019 é completamente diferente de hoje. Mas eu diria os ecossistemas que a gente se inseriu e aí as conexões que isso gerou, né? Talvez decepcionante a resposta aqui, mas é o que me vem à cabeça, tá, gente? Lu. Acho que faz sentido. Eu queria trazer a 500 também, que também foi legal. Em termos de ecossistema, que a gente fez um aceleração em Sim. growth Que em foi mais Miami, que foi rápido muito lá, bom. né? A É, gente passou mais tempo nesses outros 3, né? sim. Mas Mas concordo Lu, que você tem a memória melhor que eu. Fala aí. Dá uma resposta Jogou mais na bonita que a fogueira e minha, cara. foda-se. Dá uma resposta mais bonita não, que a minha. eu acho que acho que também vai ser meio mais do mesmo, assim, mas, por exemplo, a gente estar no Google foi excelente, porque a gente começou a usar, fazer as coisas em Flutter muito cedo. Tipo, em 2019, eu lembro que a gente estava codando em Flutter e aí tinha na página do Flutter, tipo, a Brasil, era gente, Nubank e Caraca. BMW codando em Flutter, ninguém mais. E a gente só conseguiu fazer isso porque era residente e tinha suporte para isso. Acho que algumas coisas interessantes que a gente faz, a gente trabalha em dual track, então a gente tem uma sprint de discovery rolando e aí no meio dela entra uma sprint de delivery. E para organizar isso a gente usa o ClickUp. Mas também tem uma porrada, ClickUp, Monday, enfim, que vai funcionar. Hoje a gente usa ClickUp e ajuda muito. E como o time todo aprendeu a usar ClickUp, a gente também usa para, tipo, a gente usa como CRM até, né? Uhum. Então, o time de marketing usa para fazer Kanban das atividades, da mesma forma que o time de código usa. Então, a empresa inteira fala uma linguagem só.
E aí eu também, na linha de não só falar de. Não falta usar o Figma, é óbvio, todo mundo está usando, mas na linha de falar ferramentas que não são ferramentas, eu queria trazer coisas importantes. Ferramentas que a gente usou que não são efetivamente sites. Primeiro, a gente fazia planning na segunda-feira mais cedo do que a gente costumava começar o horário do time. E isso era super importante, por quê? Porque as pessoas, cara, sexta-feira, meio-dia, já não estavam pensando muito no trabalho, né? Se segunda-feira a gente começasse sem planning com a empresa inteira, elas iam começar a pensar depois do almoço. Então você já perde um dia útil. Quando a gente fazia, não, cara, todo mundo tem que estar aqui 8h30 e a gente vai começar falando o que cada área precisa fazer e o que é esperado de cada um aqui, putz, você já começava on fire a segunda-feira. Outro ponto, a gente também fazia no final da sexta-feira o review com a empresa inteira falando, olha, do que estava planejado fazer, a gente fez isso e a gente tem isso aqui priorizado para a semana que vem. Então, acho que isso dava uma percepção de tudo que estava envolvendo todo mundo e por que, por exemplo, uma coisa que eu do atendimento queria que ficasse pronto não ficou pronto, porque na outra ponta eu estava priorizando o Pix. E aí, era óbvio que Pix ia ser priorizado. Ninguém ficava com raiva de não ter a sua demanda não priorizada. E acho que o outro ponto os sócios tinham reuniões aos sábados. Sábado de manhã a gente fazia reunião para alinhamento estratégico. Então, foi outra ferramenta aí que o César trouxe falando, cara, no dia a dia a gente não consegue tratar as coisas estratégicas de fato, porque as demandas engolem a gente, e no sábado a gente não tem cliente chamando, não tem colaborador chamando, e aí a gente consegue, cara, olhar realmente para coisas super importantes e tomar decisões. E isso eu acho que fez toda a Que essa diferença parada no de trabalhar no N2B. sábado, a gente tentou fazer, depois que a gente leu Made in America, que é o livro do Sam Walton, que é o cara de varejo, e ele fala que ele trabalhava todo dia, tinha reunião dos diretores domingo de manhã, uma parada dessa. Só que aí durou, tipo, 2 meses e a gente falou, foda-se, vamos descansar no sábado, que vale mais a pena. Mas é o... Não tem certo e errado, né, cara? Tem os Mas prós eu e achei contras sagaz, achei aí, né? irado. Porra, eu lembro de encontrar a galera da N2B no escritório no sábado. E o César sempre falando, cara, porra, isso aqui porra, sangue no olho, tem que estar aqui sábado, cara. E eu não lembro por que eu tava lá sábado, mas eu tava lá também trabalhando no sábado. Você esqueceu alguma coisa lá, você foi buscar, cara. Aqui, antes de voltar pra M&A, só contar uma história, Lucas. Porque o César falou créditos no primeiro momento e eu imaginava que ele tava falando de outros tipos de crédito. Cara, eu vou contar aqui a história, me corrijam se eu estiver falando merda, tá? Eu tava falando de agiota, créditos né? de cloud, tá? Perfeito, perfeito. Cara, quando a gente tava na Ace, a gente ficava num coworking que tinha várias salas de reunião e tinham 2 salas de reunião que eram maiores e tal. E cabia, sei lá, 10 pessoas, 12 pessoas. E, cara, diferente de coworkings modernos, era só chegar lá e alugar, não tinha limite e geralmente tinha bastante vaga, assim, você conseguia. Cara, eles estavam na N2B fazendo algum negócio de reconhecimento por AI de alimentos, do cliente poder tirar uma foto do alimento Era um scanner. um scanner. E o app já te dizer, tipo assim, porra, se tá bom ou não tá, de acordo com a sua dieta. Coisa que hoje em dia é meio que qualquer pessoa consegue fazer com vibe coding e AI. Porra, em 2018 era difícil pra caralho. Eles compraram uma base de infinitas imagens de comida e decidiram fazer um hackathon com todos os devs da N2B para criar um algoritmo em cima para conseguir fazer esse reconhecimento. Só que esses desenvolvedores trabalhavam em lugares, aleatórios do Brasil. Tinha um cara do Nordeste, cara do Sul, cara tal. Não, vamos trazer esses caras pra N2B e vamos fazer isso presencial. E aí eles, com antecedência de, sei lá, um mês, alugaram
reservaram, tipo assim, uma semana seguida de sala de reunião. E aí tinha alguma limitação que não podia mais do que X horas. Então eles pulavam as salas eram uma do lado da outra, inclusive abria a porta uma pra outra. Eles pulavam de uma sala pra outra e ficavam, sei lá, 4 horas e uma. Cara, durante 7 dias, sei lá, cara, uma equipe gigantesca que ninguém nem sabe, nem conhecia. Que porra é essa? Queria marcar reunião e não conseguia. E aí, do nada, vem a galera do cowork, tipo, chama todo mundo pra uma conversa muito séria. Galera, estamos agora implementando uma dinâmica de créditos. Toda startup vai ter X créditos por mês. Aquelas merdas, tipo... Cara, você não sabe por que tem aquela regra? É sempre porque um filho da puta Moleque. fudeu tudo antes de ter aquela regra. Mas Apresenta-lhes isso só foi N2B. depois do terceiro hackathon, né, cara? Que aí a galera ficou muito puta. Então aí já podia pôr a regra, mas foi uma ferramenta top que a gente usou, cara. Caralho, Ferramenta de é aquele tipo, agendamento de that's why we sala. can't have nice things, tá ligado? Exatamente. E o Edu era um cara que não ligava, mas as outras startups ficaram putaças, né, cara? O Edu dava risada. Porra, é óbvio, cara. Você tava azucrinando o negócio, olhava pra trás, tinha, porra, a equipe inteira, porra, analisando foto de comida. Caralho. Que maluquice. Mas, enfim. Muito bom, muito bom. Vamos voltar pra M&A, que agora a gente chega no terceiro Desculpa, galera, ato. pra quem a gente fez isso. Desculpa qualquer coisa. Desculpa agora. Passando. Cara, agora falando de pós-exit, que a galera não fala tanto. Até, deixa eu contar uma história minha aqui, rapidinho. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas quando a gente tava pra vender, teve um potencial comprador que falou comigo o seguinte: cara, deixa eu ser bem sincero o que eu vou fazer com vocês. A gente vai comprar, você vai passar 3 anos aqui, porra, miserável, tipo assim, anos horríveis, porque a gente vai engessar essa merda toda. No fim, a gente vai matar a sua startup. Mas a gente precisa comprar por causa de investidores e tal, a gente vai te dar uma grana, você vai ficar rico e feliz depois, mas durante esses 3 anos vai ser uma merda. Bora? E eu tipo assim, caralho, não é isso que eu quero não, tá ligado? E hoje, olhando pra trás, talvez, dependendo do valor, era isso sim que eu queria. Mas, tipo assim, cara, como é que foi a vida pós-venda? Tipo, vendeu pra Smart Fit, primeiros 6 meses, o que acontece? Como é que tava a cabeça de vocês e tal? Cara, nada, né? No caso ali, porque a gente fez um earnout de 5 anos, né? Com estrutura separada. O que mudou foi que a gente tinha grana para continuar como startup, né? Então, nessa primeira etapa da venda, né? Que foi em 2020, foi só alegria, porque a gente estava com uma injeção de recursos, né? Que a gente teve uma primária ali que seria a nossa captação com VC. Então a gente estava capitalizado e veio a pandemia, né? A gente falou, cara, que bom que a gente fez esse deal, né? Porque nosso business é focado nisso e tá tudo fechado, né? Não teria deal, né? Então, no momento seguinte, né? Eu não sei se você está falando da janela dos 5 anos ou depois, né? Levou 5 anos para a N2B ser absorvida de fato dentro da estrutura da corporação. Não, então, porra, eu não tava pensando nisso não. Então me fala no começo. Tipo, ou na verdade não mudou nada, você continuou tocando, eles compraram um pedaço e era separado. Isso. Foi assim? Foi o modelo de earnout, a gente vendeu um pedaço, né? Já com as regras de saída, né? A importância do advisor, né, jurídico para desenhar certinho essas regras de saída. E aí, cara, a gente tinha uma missão, melhorar muito o produto, melhorar muito, né, o nosso MRR, o nosso AR, melhorar toda a startup, né? Porque esses eram os nossos incentivos ali para receber, né, a outra parcela. Então, cara, assim, injetou-se, né, esteroides, vamos dizer assim, na forma como a N2B atuava, né? Esse foi o primeiro momento. Edu, acho que isso foi foi inteligência da Smart também, tá? Ela falou, eu vou comprar, mas eu não vou incorporar. Tipo, você não vai vir para minha estrutura, porque se você vier para minha estrutura, eu vou te travar. Então, vocês continuam com autonomia,
a gente tinha algumas regras de contrato do que a gente não podia fazer sem alinhar com eles. Então, tipo, você não podia vender suas cotas, você não podia pegar empréstimo Sim. acima de X, você não podia aprovar, sei lá, mais do que 10% de aumento de salário para alguém, que ganhasse acima de tanto. Então, tinha 1000 regrinhas ali no contrato do que a gente precisava validar com eles, só para eles saberem que a gente não vai, né, não ia fazer nenhuma maluquice, mas a gente ficou totalmente autônomo. Então, a gente teve um monte de tomada de decisão ainda, que foi o que permitiu a gente crescer horrores durante esses 5 anos. E aí foi incorporado depois desse período, e aí, inclusive, não tinha obrigatoriedade da gente continuar. Então, eu diria que agora a gente está vivendo os desafios de estar efetivamente dentro do corpo. Porra, entendi. Então, no final, o que que aconteceu pra vocês foi... É como se vocês tivessem captado com um VC com uma opção de venda lá na frente, de Isso. acordo com alguns termos. É isso. É tipo, é o sonho do empreendedor, só que por outro lado também você provavelmente tinha um limite de crescimento. Se você porrasse pra caralho, você não ia fazer dinheiro infinito, certo? Na teoria sim, na prática não. Então, Legal. Entendi. Na teoria podia ser infinito, E na prática porque não? era múltiplo de EBITDA. na prática a vida é diferente, né? Então, enfim, na teoria sim. Perfeito, perfeito. Mas então, no momento que passam esses 5 anos, eles incorporam 100% e vocês vão pra... Porra, estão dentro da Smart Fit. O que que muda a partir daí? Tá bom. Cara, muda que aí o CNPJ da N2G passa a ser um CNPJ do grupo, então foi 100% absorvido, né? Ninguém sabia, né, num primeiro momento como que seria essa absorção, nem a gente nem eles, né? Lá em 2020 não se sabia, foi saber-se, né, conforme as coisas foram desenrolando e foram entendendo como que a N2B atuava e como que isso poderia agregar dentro da estrutura. E aí, né, nessa reta final aí de 2024 para 2025, iniciou-se as conversas do que seria, né, o dia depois do amanhã, né, da integralização ali, de entrar para dentro da estrutura. E aí a N2B é absorvida compondo uma nova diretoria dentro da Smart Fit, que é a diretoria de novos negócios. Então, foi dessa forma que a gente finalizou, né, essa janela aqui que começou em 2020 até 2025. Teve o earnout, enfim, né, apurou-se os resultados, apurou-se dentro, né, do que tinha sido combinado lá atrás, e aí no dia depois dessa apuração, como a Lu falou, não tinha obrigatoriedade, né, de continuar, mas havia o desejo, né, de prorrogar, né, de continuar a jornada de construção, só que dessa vez dentro E aí, da quando corporação. vocês fecharam com os caras, botaram uma grana no começo lá em 2020 e tinham outras injeções de capital ali ao longo desses 5 anos, ou foi só aquela grana e vai na fé e depois a gente acerta no múltiplo de EBITDA? Foi mais ou menos isso aí. Assim, tinha. A gente teve, né, outros aportes, né, primários, né, ao longo do processo, e também ao longo do processo a gente foi se acertando ali, né, na relação e teve ali umas composições uns acordos que a gente foi fazendo ao longo da jornada ali para calibrar as expectativas dos dois lados. E aí depois a gente teve outro momento de liquidez. Nada como, né, o Lucas e o Edu, né, valores que Ainda colocaram bem no que não foi bolso, igual ao mas meu, cara. enfim, Espero que teve. tenha sido muito melhor. Mas pra entender essa dinâmica, e aí, tipo, vocês levantavam a mão e, porra, apresentavam lá um plano, falavam, cara, precisamos disso aqui de grana, e eles aprovavam ou não fazer essa primária. É, era isso. A gente levantava a mão, falava, ó, precisa de grana. O bom é que assim era uma necessidade de grana, cara, porque aí a gente, em determinado momento, a gente passou a ser muito SaaS com hardware também na ponta, né? Então era um CapEx, né? Então era uma relação ali de tipo, cara, põe tanto que vai alavancar em tanto, já tem aqui era tangível, né? Então
Óbvio que a gente pedia, sei lá, Sim. 30, vinha 10, né? Mas faz parte do jogo, né? E era isso, né? Era levantar a mão, apresentar o racional, aprovava, né? Aprovava em E como conselho e founders, aí vocês eles ficavam de aportavam. boa nessa dinâmica ou foi um processo aprender a lidar com isso? Vai lá, Lúcia, tá muito quietinha. É, cara, acho que isso foi interessante. Eu acho que parte do fazer a jornada completa também é você viver um MBA na prática. Na verdade, é algo que nenhum MBA vai te ensinar, sabe? Então, como o César falou, era muito fácil. Era assim, do tipo, cara, eu tenho X implantações para fazer, é, fosse dentro da Smart, fosse em outros clientes, eu preciso de tanto de dinheiro para implementar e isso vai me gerar tanto de receita. Então, não era tão difícil pedir, sabe? Você não precisava falar assim, eu vou desenvolver uma nova feature, então preciso contratar gente. A gente nunca foi pedir dinheiro assim, que eu acho que facilitou a vida. E como a gente já gerava caixa, o que acontecia é que, assim, implementava um hardware, ele levava um tempo para devolver o dinheiro e aí efetivamente dar mais dinheiro, né? Então era uma escolha meio que conjunta deles como sócios também. E aí você entra numa esteira de prioridade. Eu acho que ele falou, pede 20, entra 5, tá bom, vamos trabalhar com 5. Essa dinâmica específica acho que não era que dava mais dor de barriga, mas já era um pouco da experimentação do que é entrar numa esteira de priorização de um corpo gigante que, cara, vai decidir se vai dar pra gente 5 milhões ou se vai abrir mais uma unidade, entendeu? Então, também acho que a tomada de decisão deles não era tão simples. É isso, né, mais uma etapa daquele aprendizado que a gente falou lá atrás, né? É, você, quando entra numa estrutura dessa, né, você já passa a ter uma gestão mais compartilhada, apesar da gente ter tido muita autonomia, né? E passa a ser, né, alguns aprendizados, nem tudo vai no ritmo que você quer, na intensidade que você quer, né? Mas você vai calibrando, né, também as suas expectativas ali e também vai entendendo muita coisa que realmente, né, não é só plugar e falar, pô, façam tudo do meu jeito aqui, porque pô, não, tem outras camadas de tomada de decisão, né, que precisam ser também respeitadas. Cara, e vem cá. Acho que. Não, por favor. Não, você vai falar que acho que a gente talvez está buscando alguma polêmica aqui dessa relação ou algum desafio grande. E pensando que a gente está falando para quem está empreendendo e que quer ter aprendizados com isso, acho que uma grande diferença do caminho do early exit, das decisões que a gente tomou, em várias frentes, inclusive de créditos de cloud, é que a gente entende que assim, tem uma glamorização gigante do empreendedor, né? Então você precisa empreender, você precisa captar muito, você precisa ter um escritório com neon com seu logo na porta, você precisa ter pelo menos 150 funcionários, você precisa ter um valuation gigante, enfim, eu acho que tem várias questões aí que a gente fugiu, e que a gente acha uma puta armadilha que o ecossistema vende, especialmente se você está no Brasil. Então, assim, a gente não teve escritório próprio até o fim. A gente ficou no espaço de inovação do Einstein até nosso último dia, e um espaço que a gente chama de paixão, a gente chegou a ter 40 posições lá, e a gente viu muita gente sair para ter um escritório com não na porta, e a gente, cara, nunca teve esse custo, né? A gente tinha um valor ali que a gente pagava pro Einstein, claro, mas não se compara a ter um escritório próprio. E isso permitiu que a gente ficasse mais tempo nesse ecossistema que foi muito valioso para a gente. Eu acho que assim, se você faz 1000 captações, você recebe uma porrada de diluição. Então, às vezes, faz uma jornada de mais tempo em que você coloca o mesmo dinheiro no bolso, até menos. Você muitas vezes infla horrores a sua estrutura quando você capta, porque o VC também está falando que você tem que ter um monte de gente, aí você tem um monte de gente que começa a trabalhar mal, sabe?
ao invés de ser enxuto e efetivamente entregar. Então, quando a gente terminou, acho que o nosso time inteiro de produto tinha 7 pessoas, 8 pessoas atendendo, cara, quase 200 mil assinantes, mais de 2 milhões de usuários, contando freemium. Então, eu queria só trazer um pouco, assim, acho que mais polêmica do que a relação com o Corp, que a gente teve, né, um pouco de sorte nessa questão de captações, de ter autonomia e etc. Para mim cara, se for seguir a rota que o glamour do empreendedor startupeiro prega, putz, provavelmente você vai rodar. Faz muito sentido. Cara, vem cá. Como é que tá a vida no pós 5 anos? Já bateu, né, os 5 anos? O César Bateu. Já, ficou, faz de... a Lu saiu. Como é que vocês estão pensando daqui pra frente? César, na sua vida, porra, pensa em empreender de novo, não virou um executivo e, porra, é o que você gosta? Lu, pensa em empreender de novo? O que vocês estão pensando aí pro futuro? Deixa a Lu falar Boa. primeiro, César, que você tá sempre respondendo primeiro e só joga ela na fogueira. Tá bom, vai lá, Lu. Ele escolhe. Não, mas É, quando é já difícil, vai qualquer um falar primeiro, responde cara. essa. Vai primeiro. Não, essa tá mais fácil para eu responder. Bom, acho que para mim teve algumas conjunturas, né? Em janeiro agora eu faço 39 anos e nessa venda eu finalizei grávida da minha segunda filha que nasceu agora em outubro. E o meu primeiro filho nasceu no dia do IPO da Smart Fit. Então, digamos que Caralho. foi um perpério meio agitado. E aí eu queria um segundo perpério um pouco mais tranquilo. Então eu quis dar uma respirada, mas, cara, ao mesmo tempo não consigo ficar parada. Então eu acho que a gente tem agora, né, a oportunidade de oferecer give back em termos de mentoria, é uma coisa que eu estou fazendo no César também. E aí eu estou trabalhando com algumas consultorias, com algumas startups, algumas empresas tradicionais que querem virar startups, enfim, ou querem ter essa mentalidade, como um jeito de não ficar parada, mas sim, quero empreender de novo. Esse mercado de wellness está crescendo bizarramente, né? Tem muita espuma, mas tem muita coisa boa também. Eu acho que não faz sentido não aproveitar o que a gente desenvolveu, não só em termos de aprendizado de como trabalhar com academias, mas, cara, de relacionamento. Além da Smart, a gente vendeu nosso produto para mais de 80 redes de academia. Então, tem um networking a ser explorado e 1 milhão de gaps a serem tratados aí nesse mercado. Eu acho que seria um desperdício não empreender de novo e não continuar nesse mercado. Foda. César. Posso ir agora? Tomei bronca aí. Bom, vamos lá, né? Vida pós-exit, né? Vida pós, né? Os 5 anos que você perguntou, né? Agora, com a N2B ali dentro, como estrutura de novos negócios, né? Tá sendo um aprendizado, né? Acho que para todo mundo, né? Como que essa área de novos negócios, né? Traz o melhor do seu potencial para a companhia, né? Estamos agora com alguns projetos, né, que a gente acredita ser muito game changers, não só para a Smart Fit, como para a indústria como um todo. Então, o momento, né, é de que parece uma startup dentro da corporação, né, com os seus desafios, obviamente. Você está numa estrutura muito maior, você tem, né, muito mais stakeholders na tomada de decisão do que a gente estava acostumado a ter, mas calibrado esse aprendizado, né, e dados os desafios que existem, né, e os desejos que a gente tem ali de transformar mais uma vez a indústria. A Smart Fit revolucionou, né, quando ela aparece no mercado lá em 2009, e agora a gente vai trazer aí algumas inovações em 2026 que a gente acredita que vai revolucionar novamente, né? Tá um ambiente muito favorável ali de inovação e de transformação, né, da indústria que a gente está inserido. Então, diria que é uma
é uma fase que a gente está vivendo agora ali dentro, né, que eu estou vivendo lá dentro, de tentar ser o mais startup possível dentro da corporação, né? E essa frase em si carrega vários desafios, né? Mas que está sendo trabalhado, né? Eu no meu dia a dia sempre puxando para esse lado e tenho a sorte ali de ter como stakeholders ali, né? Bons stakeholders, tomadores de decisão, que também estão trazendo, né, a direção para esse caminho aqui, né? De ser mais startup possível dentro do ambiente corporativo. O, cara, o Lucas, só pra você entender o quanto esses dois são engajados nesse mundo wellness, quando a gente tava na Ace, é, cara, tinha dia, na verdade, todos os dias eles saíam à tarde. E, cara, vocês estão indo fazer o quê? Pô, a gente tá indo malhar ali na Smart Fit, bora? É tipo assim, como assim bora, cara? Não, eu tô trabalhando. Não, bora aí, pô, tá em plano black, a gente leva vocês e tal. E aí, porra, um dia eu fui eu e o Gabriel e eles dois, a gente malhou no meio de um dia útil entre o trabalho da manhã e o trabalho da tarde ali. E aí, porra, eles convenceram a gente, e em dado momento a gente tava indo malhar todos os dias com eles na Smart Fit e tal. E é, cara, muito louco ver que depois eles venderam pra Smart Fit e, porra, o César tá aí falando de revolucionar a Smart Fit 2026 e a Luísa falando de, porra, continuar nesse mercado wellness porque tem muita coisa boa pra fazer ainda. Tipo, caraca, muito, muito doido olhar isso de, tipo, agora, sabe qual é? E tu continuou malhando? Sim, mas não mais na Smart Fit. Aí depois eu fui pra Basic Fit, que fica aqui na Europa, e o César falando que, porra, a Smart Fit se inspirou muito neles e tal. Cara, mó doideira esse negócio. A gente instituiu isso para a equipe inteira, né? Então, a gente ia malhar na hora do almoço, normalmente, e era um ambiente muito bom, assim. Eu ia treinar com o César e a gente falava de várias coisas da empresa, num esquema muito mais tranquilo, sabe? Você não tá numa sala de reunião, tipo, meio aflito para dar seus e-mails. Não, você tá lá, sei lá, fazendo uma série de alguma coisa. E aí, pô, você tem funcionário que trabalha longe pra caramba, que leva um tempão para ir para voltar, que para ele conseguir encaixar um treino ali no começo ou no final do dia dele é muito mais complexo. Então a equipe inteira podia treinar na hora do almoço e fazer 1h30, 2 horas de almoço, estava tudo certo. Porque a gente sempre entendeu que treinar era parte do nosso trabalho, que você tinha que ser um usuário do nosso produto. E, cara, a consequência, assim, eu acho que as pessoas na NDSB, de forma geral, são muito mais saudáveis, são muito mais ativas, ficam menos doentes. Cara, o que se prega por aí é muito difícil você ter isso numa empresa tradicional. A gente realmente conseguiu botar em prática. Que foda, irado. Muito irado. A última entrevista que a gente fez com um brasileiro que foi investido pelo Naval Ravikant. E parece que a conversa pra ser investido, o Naval falou, cara, eles estavam, sei lá, num restaurante, ou numa lanchonete e tal. O Naval falou, pô, vamos conversar essa porra andando, não vamos fazer aqui não. E o que vocês faziam porra, a reunião andando versão N2B, que é, porra, levantando ferro. Nem sempre, às vezes era na esteira também. Cara, a gente tomou muita decisão treinando. Que irado. Muita. Era muito legal. Vamos para o Vamos pro terceiro e último? último quadro? Vamos, só fazer um comentário aqui antes da gente entrar nesse último quadro, que eu tô pra fazer há mó tempão e... né, caralho, fala ou não falo, fala ou não falo. Mas, porra, o César, cara, ele tá igual o Lex Friedman, é o Lex Friedman brasileiro, cara. Não Era tá, melhor, não? Era melhor, Você tá pra era falar melhor isso desde que hora? não ter feito esse comentário, é. Não, cara, mas isso é um hook pro cara que tá ouvindo no Spotify ir no YouTube e assistir o podcast, Tem vídeo porra, no na Spotify, íntegra com cara. vídeo também, né? É um hook pra dar like Quê? e recomendar. Tem vídeo no Spotify. Você tá vivendo em 2008. Bora pro terceiro quadro? Eu acho que foi uma boa Bora. deixa, mano. O terceiro e último quadro é o nosso, que não é nosso, que é copiado de vários outros lugares. Bate bola, jogo rápido.
Aqui eu acho que não tem muito mistério. Na verdade, a única diferença do nosso bate-bola jogo rápido pro bate-bola jogo rápido normal é que não precisa ser tão bate-bola jogo rápido assim. E às vezes a gente faz um follow-up e pede pra falar mais sobre o assunto. Então, são só uma série Boa. de perguntas pra vocês. E a gente quer ouvir a opinião de vocês. Na verdade, a resposta de vocês. Vamos lá! Qual é a startup que vocês mais admiram? Eu vou sempre responder em segundo, tá? Que eu levei bronca recentemente, eu vou Gente, sempre em segundo foda. agora. Cara, não, responde primeiro, vai, não sei. Ô, César, responde primeiro, cara. Eu tô concedendo esse Eu poder vou de volta, responder cara. Anthropic, então, Boa. porque para mim foi uma inspiração que eu acho que né, ela é fundada por irmãos e tem uma menina, e eu suponho que ela seja a mulher que mais captou no mundo. Se não for ela, quer dizer, que mais captou com certeza foi ela, e aí vou colocar a Canva também, porque também, cara, foi uma startup fundada por mulher que arrebentou e serve como inspiração para continuar explodindo. Boa, gostei dessa escolha. Stripe. Pra Também da quem família não aí. tá. É verdade. E só pra quem tá ouvindo sem assistir, o César acaba de mostrar a sua garrafinha da Eu Stripe pra tava, dar a resposta. tava tomando na garrafa da Stripe o podcast todo. Então, Perfeito. Boa. Qual foi a maior gambiarra que vocês já fizeram? Pode ser em conjunto ou individual. vai lá, Lu. Pô, tem que ter uma memória para isso, né? Porra, eu já falei de uma, que foi o hackathon, porra, Essa gambiarrando aí foi o Não, esquema mas de. isso já era cultura, não era gambiarra. Tô pensando gambiarra e gambiarra mesmo, assim. Cara, por um tempo a gente não tinha. Por um tempo a gente não tinha integração com a balança. E aí a gente tinha que fazer um esquema que baixava o CSV da balança e subia no nosso sistema. E era um caos. E aí a gente ia na academia, fazia a bioimpedância de todo mundo a partir das, cara, 7 da manhã. E aí subia esse arquivo 2 vezes por dia. Foi uma puta gambiarra até a gente conseguir ter a integração, de fato. Cara, Pô, essa foi uma boa gambiarra, cara. Mas eu lembro de uma, cara, que foi lá na Ace ainda. Gambiarra Early Stage, né? O Sullivan, que era o nosso mentor, falou, cara, como é que é o sistema de agendamento? É porque a gente ainda fazia consulta. A gente falava, a gente abre e fecha a agenda conforme tem a disponibilidade, não é tão automatizado, cara. Aí um dia ele viu como que a gente abria e fechava a agenda, cara. A gente tinha uma nutricionista no time, ela entrava no código e, cara, fechava a agenda e abria a agenda, ali a gente ensinou ela a mexer. Ele falava, cara, como assim, velho? Vocês deixam o código aberto para, né, uma pessoa que não é do time de desenvolvimento mexer, né? Eu falava, cara, é o que tem para hoje, isso. Ele ficou desesperado. Aí depois, obviamente, que a gente foi melhorando os nossos níveis de acesso. Isso aí foi a época mais rudimentar de todas. Mas era uma bela gambiarra essa abertura e fechamento de agenda. Mas muito no early stage, né? boas gambiarras. Fala uma coisa que vocês amam e ninguém imagina. Cara, essa Cara, eu é vou falar do doideira, hein? César porque relaciona com o que a gente. Cara, com muito do que foi a negociação do Exit, tá? O César ama xadrez e joga muito bem. E o fato dele ter essa mentalidade de enxadrista fez com que ele antecipasse muita coisa. Então, ele fala assim, né? Ah, não, a gente achava que era uma bolha. Tipo, igual o Edu falou assim, não, tava numa bolha 2020, 2021, ninguém tava vendo que era bolha, tava todo mundo só surfando, curtindo ele, não, né? Pau, esse negócio vai estourar. Né? A mesma coisa quando a gente fez a nossa negociação. Tipo, ele falou, cara, é um bom timing, vai funcionar. A gente estava no meio do diligence lá, ele falou, cara, o vídeo vai chegar aqui, vai fechar as academias, o deal vai cair, acelera isso. E eu imagino, a gente Caralho. mano, tem um carnaval no Brasil.
E ele falando, nem a pau acelera isso. Então, o amor dele pelo xadrez, eu acho que ditou muito do nosso sucesso aí também. Agora tu tem que falar uma coisa da Lu Mas você aí, tem que falar César. o seu. Não, tu vai ter que falar uma dela agora, se fuder. Ah, eu vou ter que falar? Caramba, porra. Deixa eu responder agora pra você, Lu. Cara, nem eu sei. Pois é, ó. Cacete. Cara, Porra, só um era difícil comentário. responder por mim, cara. Ô César, enquanto você pensa aí, só fazer um comentário aqui sobre o xadrez do César. É que eu entendo que ele ama, mas dá pra imaginar, porque o César me mandava, né? Eu não sei o que aconteceu na vida dele que ele parou, mas me mandava conteúdo de xadrez no WhatsApp e eu não entendia porra nenhuma. Cara, mas quem é esse cara? Que jogada é essa? Não entendi. Ele, Dudu, porra, ele mandava sei lá, uma jogada. Me fala como dar checkmate em 2 jogadas. Eu, porra, sei lá, não sei nem as regras dessa merda, caralho. Porra. Não, mas você mandava também, cara. Aí acho que o algoritmo começou a entender que você gostava, né? E aí você começou a me mandar. A época que meu algoritmo era só xadrez. Eu parei de te mandar porque você parou de me responder, cara. Perfeito. Enfim. Caramba, Lu, me ajuda aí. O que você ama e ninguém imagina? Cara, eu acho que é uma coisa que talvez possa ter ajudado ou atrapalhado no nosso deal. Eu adoro série de advogado. É verdade. Muito Ela bom. já tentou me fazer assistir Suits. Critical Lawyer, E eu acho que em outra vida eu fui advogada, ou talvez não tivesse eu seja advogada. E aí, cara, eu li todos os nossos contratos, eu debatia muito com os nossos advogados também. Cara, teve situação do jurídico da Smart deles falarem, mas você não é advogado? Tipo, não, eu sou o wannabe. Já tipo, mas eu piro, acho que por isso que a nossa due diligence era organizada também. Boa. Boa resposta. Ela já me fez tentar assistir Suits e eu não engajei. Porra, vou tentar botar meu sócio pra ver Suits também, pra ver se ele começa a pegar os contratos. Boa. Qual foi a maior cagada que vocês já fizeram? Caralho. Teve tantas, né, cara, que é difícil. Vai lá, Lu, você é a primeira agora em todas. Eu tomei bronca. Cara, eu tô pensando no que eu posso falar. Pô, vamos deixar essa pro final pra gente pensar mais? Bom, a gente volta nela. Cara, só um detalhe. Eu sempre debato isso com o Lucas, que o nosso bate-bola é tipo assim, não é rápido, só que são perguntas que a gente sempre tem muita vontade de saber. E aí sempre rola isso, as pessoas ficam pensando. Talvez a gente tenha que porra, mudar o nome do quadro, mudar o nome mas não pra as perguntas. Porra, que quadro merda. Tá bom. Caceta, maior A gente cagada. na N2B, a gente faz, sabe da Marília Gabriela? A gente faz marketing por marketing. E aí a gente conta um negócio, pode fazer N2B por N2B e trazer essas É perguntas. verdade, é uma boa. Cara, maior cagada, foda. Eu sei qual foi a maior cagada que eu já fiz, cara. Mas não precisa ser da N2B, né? Cara, eu comprei um terreno no metaverso e coloquei a Luísa junto. Então já. E arrastei o baiano junto. Arrastei teu sócio. O Gabriel, Cada um moleque. gastou Era um o Ethereum. desejo de ser sócio do Baiano. Caralho. Mas quero dizer uma coisa, a gente ainda tem esse terreno. Você não sabe se foi uma Temos, cagada. cara. É verdade. Exatamente. Pode esse negócio. O Sandbox. Ai, porra, Um dia a gente vai provar que estávamos certos. O tempo Cara, vai dizer, esses- né? Vocês e Ô, o A Snoop gente Lucas, pagou Dogg. 1 Ethereum e agora tá Caralho. valendo 0,18 Ethereum. Mas enfim, Pô, ainda faz tá parte, valendo Lucas, mais do que eu né? esperava. Esses caras, o César chegava, tipo assim, do mesmo jeito que ele batia falando, cara, lê esse livro, cara, pô, Early Exit. Ele chegava, tipo, cara, terreno na Sandbox, a gente é, porra, vizinho do Snoop Dogg, caralho. Porra, o Phase, Snoop PlayStation tá Dogg. comprando. E eu, tipo assim, cara, mas peraí, me explica de novo. Eu não tô entendendo essa porra. Eu sou dos games, eu não tô entendendo o valor dessa porra.
E o César convenceu uma galera, convenceu o Gabriel. E, cara, até hoje eu tô tentando entender que porra é essa. Mas é uma tese, é uma tese anos. pra 15 anos. É uma tese Edu, pra... porra, é uma boa Tava muito à tese. frente. Tem 3 terreninhos Tava aqui pra muito à tu frente do comprar. tempo. Eu Tava gostei, muito... porque me lembrou de uma cagada minha que eu investi num COI que o Edu me indicou. Ai, Edu, porra. Porra! Lavagem de roupa suja agora. Corta aí, corta aí. Que isso? CDB do Que Banco isso? Master Aquele também? CDB do Banco Master que você indicou pra Luiz, Edu. Não, brincadeiras à parte, cara. esse COI até me deu dinheiro. Só que, cara, você trouxe uns outros que puta que pariu. Coid Games? Não. Cara, Cara, Coid teve um de Games. esportes, teve um de esportes que foi bom. Olha aí, olha aí. Não, mas, Aí, cara, você teve um depois que você já tinha sido vendido, que Jesus, cara, só caiu. Caramba, Sorte é Lu, que eu que não tinha muito lavada. dinheiro pra colocar. Caralho, que cobrada, hein? No podcast do cara, Almimaço, mano. almimaço. Olha, ele tá julgando É, o nosso investimento no Sandbox, me indicando Toma. COI. É, Toma. você viu que ela é sentimental, né? Mereceu. Perfeito, não. perfeito, perfeito, É, mereceu mesmo. Putz, perfeito. E pra fechar, vai ser legal. fala aí um livro que mudou a vida de vocês. Cada um fala um, vai. Cara, pra mim, de 0 a 1, Peter Thiel. Tem vários outros bons, né? Mas tiver que falar um, é esse. Cara. Boa. Pra mim foi o recente O Ego é o Inimigo. Ah, irado. Estoicismo. A gente nessa ida pra Smart, foi quando eu li esse livro. E como tem uma mudança de dinâmica muito grande com o Corp, como a gente estava falando aqui, ler esse livro foi super importante e acho que vale ler uma vez por ano. Boa. Cara, Porra, você eu sabe que eu reli também li esse recentemente livro. todos os do Ryan Holiday, gosto bastante. O Edu não gosta. Fala aí, Edu. Não. Esse aí eu gostei pra caceta. Eu li, depois de vender, eu vi que eu tava meio que mudando a pessoa que eu era. Tinha me mudado pra São Paulo, tava com um pouco de dinheiro. Tipo, tinha muita coisa que tava mudando que eu tava começando a me achar muito melhor do que eu era. E esse livro foi muito importante pra botar os pés no chão. Tipo, cara, peraí, tá ali. Tipo, beleza, você vendeu. Primeiro, dinheiro não faz ninguém melhor do que ninguém. Segundo, pô, tem muito fator sorte aí. Terceiro, que, cara, foda-se. Tipo, vê as coisas que Napoleão fez, porra, mudou o mundo inteiro, sei lá, 50 anos depois já tinha mudado tudo de volta e foda-se. Tipo, caraca, a gente não importa porra nenhuma, para de ser egudo e viva a sua vida. Boa. Palavras fortes. Falar. Com isso, temos o final Fala o do seu nosso, também aí, Lucas. nosso Não, quadro fala o seu, fala o seu. Perguntas. Que curioso. Cara, é foda Foi porque... mal, quebrei a dinâmica. Relaxa, é porque uma galera pergunta isso, todo mundo acha que tá sendo original. Tô zoando. Que eu já respondi tantas vezes, vou tentar... Caralho! Vou tentar dar uma resposta diferente. Cara, ó, um livro que mudou minha vida, que é completamente aleatório, foi um livro chamado, salvo engano, o nome do livro é Shopper, de um cara chamado Paco Underhill, que fala sobre varejo. E o cara fala sobre como ter uma loja física é muito mais uma ciência do que uma arte. E o livro, quando eu li esse livro, mudou minha perspectiva sobre muita coisa. Obviamente sobre loja física e varejo, que era o que eu tava querendo aprender na época, mas mudou minha perspectiva sobre muitas outras coisas que são mais ciência do que arte, que estão por aí. Acho que esse aí eu nunca dei essa dica. Agora o Edu tá Boa. fudido, vai ter que falar um aí diferente também. Não, eu falo, mas, cara, deixa eu só usar esse momento aqui também pra falar do Outlive que você leu, fez Então, um mas eu já falei check-up 20 por causa... vezes, porra. Eu sei. Tá. Mas, porra, o cara que tá chegando agora no Off The Grid e nunca ouviu isso, explica pra ele Tá aí, errado. Lucas, como o Ele tem Outlive mudou sua que vida. ver todos os episódios. Bem-vindo pra você que nunca me ouviu falando de Outlive, né? De estoicismo. Outlive mudou minha vida porque eu li esse livro, fala sobre longevidade, e aí eu decidi fazer um check-up completamente por acaso. Pela primeira vez na vida eu fui fazer um check-up de verdade. Até então eu fazia check-ups, tipo, pedia pra uma amiga da minha mãe me receitar um exame de sangue, ia lá e via se as taxas estavam ok. E aí fui fazer um check-upzão que na época achei muito caro. Foi numa clínica especializada nisso, para executivos. Você ia lá um dia,
ficava o dia inteiro lá, ou amanhã, ou a tarde inteira, e fazia todos os check-ups, todos os exames, não sei o que, uma loucura. E aí, cara, eu descobri, por acaso, um câncer na tireoide com 31 anos de idade, olha só, que loteria boa. Mas deu tudo certo, operei, já tô, inclusive, muito mais saudável hoje em dia do que eu estava antes, fiquei muito mais vigilante com a minha saúde, e desde então eu digo sempre e recomendo muito 2 coisas. Um é Lay Out Live, é um bom livro, e 2, faça o check-up mesmo que você esteja bem, 100% saudável, eu não tinha sintoma nenhum e tinha um tumor de 4 centímetros na minha tireoide, olha que loucura. Então, faça os check-ups, Lay Out Live. Esse é o recado. Cara, eu acho que o Feliz? livro que mais mudou minha vida de todos foi A Lógica do Cisne Negro do Taleb. Mudou completamente a forma com que eu vejo o mundo, penso as relações, incentivos e tal. E muita gente me acha estranho pra caceta. Eu sempre evangelizo na ideia de cisne negros, tipo, cara, essa porra tem um potencial, tem uma probabilidade pequena de acontecer, mas se o impacto for muito grande, cara, evita. Isso faz eu, tipo assim, sei lá, só viajar, só pegar voo sem escala, porque eu não quero aumentar, porra, pousos e decolagens, faz eu não andar debaixo de andaimes, eu atravesso rua, porra, porque... Ah, mas não vai cair. Pô, foda-se, se cair eu vou me fuder inteiro. Não custa nada atravessar a rua. É esse tipo de coisa que o nego olha pra mim, porra, você é um completo imbecil, cara. Mas mudou minha vida. Se foi pra melhor ou pior, eu não sei, só o tempo dirá, mas mudou minha vida completamente. Boa, agora fala E eu um vou te fazer a minha que ninguém Não, sabe. deixa eu fazer a pergunta que ele me fez quando eu falei que eu li Cisne Negro. A pandemia é um cisne negro? Porra, não. Quer dizer, boa. tipo, é um cisne negro, mas Cinza. é difícil falar que a probabilidade é muito pequena, porque essa merda acontece a cada 100 anos, né, cara? Tipo, É toda um hora cisne tem cinza. um. É um É um cisne cisne cinzento. diferente. Cisne marrom. Pronto, prometo que eu não vou falar mais nada agora. Pra não atrapalhar a dinâmica aí de encerramento. Não, agora eu quero que o Edu fale, porra, outro livro aí que ninguém sabe, porque esse aí tu manjadaço. Então eu vou voltar. Caralho, eu outro falo livro outro? que ninguém Não, sabe? não, Edu, que o Edu já falou assim, ele fala esse vai livro lá, vai toda lá, vai hora, lá. pô. Porra, nem Tu lembro. só Cara, leu esse livro, né, moleque? investimento. Se você forçar muito, vai ser Harry Potter e as Relíquias da Morte. Cara, eu acho que outro livro que mudou pra caceta a minha vida foi Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. Eu peguei esse livro pra ler em 2015, eu não entendia nada de investimento. Minha irmã sempre falava, eu tava juntando um dinheiro lá de estágio e tava no banco, na conta do banco. Ela, cara, investe. Puta, eu não sabia que porra era essa, sabia fazer isso. Um grande amigo meu eu vi, ele tava lendo esse livro na faculdade. Eu, cara, quando terminar, me empresta. E foi ali que eu aprendi o que é um CDB, como é que funcionam ações, tesouro direto, fundos e tal. E, cara, comecei a investir muito antes de muita gente. E, cara, qualquer pessoa que começa a investir percebe que ele deveria fazer isso mais cedo. Então, cara, foi o meu batismo aí em investimentos e eu sou um grande partidário da ideia de save money and money will save you. Então, cara, esse livro me ajudou a não só guardar, mas também investir. E aí, porra, pra empreender foi importante, que eu tinha uma reserva ali e tal. Pô, e aí eu fiz uma startup de investimentos. Enfim, esse livro. Quer outro? A Bíblia Sagrada. Não tem outro. Boa! Tem É outro isso, ou não né? tem outro? Cara, tem outros, né? Mas não tem. Tem outro, mas não bom. tem. Fica aí. Não o tem, mas não quero suspense. falar mais, porra. tem que ter estoque aí pro Se próximo quiser episódio. saber, assine a newsletter, porra. Ó, Boa. boa! É isso, né, senhoras e senhores? César, Lu, pô, muito obrigado pela participação de vocês. Edu, como sempre, foi um prazer. E até a próxima. Até Fui. a próxima, galera. Valeu. Valeu.